mais fácil assim. Bom dia e bem-vindos ao Pavilhão do Conhecimento de Ciência Viva. Vamos dar início ao meeting eBug e começamos com a sessão eBug Portugal Program, The Present and the Future. Para tal, chamo ao palco a coordenadora do eBug Portugal, Dulce Pascoalinho, e a participar remotamente a coordenadora do eBug Noruega, Siri Jensen. Bom dia a todos. Posso começar? Sim? Ok. So good morning. I don't know if Siri is listening to us, but I hope everything is great in Norway. So I'm going to start right now my presentation. And first, I would like to thank very much to the teachers that are here today and as building this program with us. I'm very happy for the second time this year we'll be able to be in present together for a meeting of eBug, our big eBug meeting. So for the ones that don't know yet what is the eBug, eBug is an international pedagogical program that has been developed by UK Health Security Agency for health literacy and citizenship education, and it has for its main goals to promote behavior change in the scope of infection prevention and antimicrobial resistance. And what we want is to contribute to right health choices of young children and new citizens, and with this to decline the antibiotic adverse effects, including antibiotic resistance. So we think that eBug is an active citizenship program. And why is important for us to have eBug in our schools and in Portugal? Because antibiotics is a very precious good that we have that right now are really, really at risk. We know that 5 million people died in 2019 because of antimicrobial resistance. So right now we can say that antimicrobial resistance is a silent tsunami that is already today putting in question medicine as we know it. And that is why it is one of the 3 health threats that European Commission identified, and it is also one of the top 10 global public health threats from World Health Organization. So in Portugal, we are implementing the program as a partnership between our national program of infection prevention and antimicrobial resistance, and also with the Director-General of Education and our Portuguese National Authority of Medicine and Health Products. But between 2021 and 2023, we were financed by a EA grant, and in that scope, we could have a new partnership with our friends from Norway, and the Antibiotic Center implemented also eBug in Norway at the same time as we did it. And of course, I'm going to talk about the Portuguese journey of eBug in this scope, but Siri Jensen, that is the leader in Norway, are going to talk to us, of course, about the Norwegian journey of this project. So we begin the eBug program PT, in December 2021 in a launch event that happened in one of our pilot schools, Montijo. We have here the teachers from Montijo. And as you see, it was already in the pandemic period. You can see it by the masks that we are using. And so it was a very difficult period for initiating a program like this. And we have several challenges for the beginning. So only in September 2022, we were able to begin our pilot. And our pilot finished in March 2023 with this meeting, where for the first time we could all be together in presence. It was a great, great meeting. And we can say that in Portugal, eBug PT is really a co-creation with our Portuguese schools. We had 10 pilot schools in Portugal from north to south, with more than 300 teachers involved, more than 5,000 students involved, and in 7 schools we could have school nurses also involved in the project.
So schools were really partners in this construction. They help us in the revision of the content, the pedagogical revision of the content. They also help us with the design and testing and implementing and elaborating tools to access students' knowledge that are being constructed again after the experience. So they, our partners, implemented and tested with success at all levels of education, from the preschool to primaries and all levels of primary and basic school, Key Stage 1 to Key Stage 3, and also in secondary school. And teacher Sonia will talk to us in the next roundtable about how to implement since preschool to secondary school. Also, they implemented and tested with success in multiple areas and disciplines, and if you can see, much more than just the ones that you will think would be natural for a program like this, with a really transdisciplinary implementation. And teacher Teresa Valente, also in the next roundtable, will show us how to implement in a really transdisciplinary way. So, thanks to this partnership with our schools, all schools in Portugal can have today e-bug-free digital platform with 33 50-minute successfully tested lesson plans that you can access in the e-bug digital platform. Everyone can go there, and you have lesson plans from hand hygiene, respiratory hygiene, oral hygiene, microorganisms, antibiotics, vaccines, One Health, sexually transmitted disease, so a lot of subjects that are important to prevent infection and prevent resistance to antibiotics. Also, during this program, we promote e-bug training, and the Director General of Education managed to accredit a training workshop that teachers can have and give credits to their progression. And we hope that we have more training centers in the schools that can take this workshop and disseminate this training to our Portuguese teachers. So thanks to all of this work that has been done with our schools, you can already access in this table of the separator of the digital platform, where you go and it says vídeos pedagógicos e conteúdos multimédia. You can access to Portuguese contents that are shared that how to implement videos from the pilot school sharing experience, and also other videos that our schools already have made, and I think that you are going to like a lot. Also, we managed this October to hire a professional filmmaker company that makes pedagogical videos, and they have made for us two new contents that from today on, I think they are already today there, you can access also in the platform. These are two videos that can be, that teachers in the country can use and develop two new lesson plans, one about One Health and the other about adverse effects of antibiotics. And I think you are going to love as much, at least as much as I did seeing these videos yesterday. And we are going to show you a little trailer. The videos, one has 18 minutes and the other has 23 minutes. And we are going to show you a little trailer of 15 minutes of both videos compiled at a closure of this meeting at 4:30 p.m. So I hope everybody will be here and see this presentation, because I think you would love it. And these videos also have the participation of the 7 schools that are currently our ambassadors of eBug in Portugal. So during this journey with our schools, we have promoting the eBug all over the country. And also as part of this promotion, we could have in November have an exhibition in our National Museum of Contemporary Art. This exhibition had 40 works that were selected by the museum to be exposed, and it has cover on our national TV.
Also, this program is already one of the programs that contributes to the health school stamp. So our schools can join to this program and have credits for this school stamp that give them also benefits. And after all this work, where are we? So we can say here, if you look at the map with the purple bullets, you can circles the purple circuits, not bullets because we are from peace, okay? Just purple circles. You can see that e-bug is being accessed in all country, okay? Both in continental and islands, everybody is accessing to e-bug right now, thanks to your job. Okay, and if you look at the orange circles, you can see what is the potentialities of e-bug as a global project. Because if you look there, we have Portugal, that big bubble, and then the little bubbles that is down, it's from Portuguese-speaking countries. Cape Verde, Brazil, Angola, and Timor-Leste are downloading our Portuguese contents of e-bug, okay? So we have this tool. This is a very recent tool that UK Health Security Agency gave me last week. We only have a time frame from 10 of October to 20 of November in there, and in this time frame, we have more than 50,000 access page views, more than 1,000 users, and 4,000 downloads. So I think we are going in the right path. But we wanted to know a little bit more about what is happening in the schools today with e-bug. So we did a questionnaire, and we sent it to our coordinators, teachers coordinators of educational projects in our schools. We have around 600 cluster schools in Portugal, 333 responded. From these, 53 more or less knew already that e-bug exists, but just 60% are using it, know that are using it. Around 50% don't know if they are using it in school or not, because they can be used by, for instance, health nurses and teachers don't know it, they are using it. As just separated activities, so they don't know, they couldn't answer to our question, but there are 234 schools that said that they are not using it. So we have a lot of work to do yet, and also in the way of doing it. 20% of schools are already doing it in a transdisciplinary way and as a school program, but 80% are using it as separated interventions and not as a school program as we wanted them to use it. So we have to get more to the schools, and with the help of our ambassadors, showing them the potentialities of the program and helping them to understand how to use it in the best way, at least the way that we think is the best way of using this kind of program as a program of citizenship. So what are our goals for e-bug in Portugal in the next 2 years? We're going to talk about the future. We would like that in the next 2 years, 100 of Portuguese public schools knew that e-bug exists, that at least 70% use at least some content, but that 40% would implement it as a school transdisciplinary program. And we'd like to begin the implementation of e-bug in private schools also, bring new stakeholders to the equation with municipalities, more school training centers or other training centers that are accredited, academies, science centers like this one that we are today. And also we'd like to promote a biannual meeting where schools can meet again and share experience and see and we can all see the work that they are doing. About, what? Atrás, já andei demais. No. Sorry, too much.
So about Portuguese and Norwegian as a partnership, this was a very difficult journey, as I said to you from the beginning, from both of our countries. But in the end, both the countries could have their e-bug implemented and their pilot in place. So I think we are all in congratulations. But there is something that, sorry. Okay, so, but there is a gap that we'd like to fill. That is the gap of collaboration between schools in Portugal and Norway. This was one of our project objectives that we couldn't do, and we'd like very much to do this. And in the third round, in the second round table on the morning, the last round table of the morning, we also have a conversation, a debate between Portuguese school and Norwegian school, and this team would be one of the teams that will be debated. So to end, okay. We can say that e-bug is a free tool for building the future of health on the present of our schools. It's there, use it, and use it because children say it much better than I can say it. So let's listen to them. Thank you. Behovet av det. Om vi skal skjerpe oss. Siri, can you hear us? Yes. Can you hear me? Yes. Good. And can you see my presentation? Perfectly, thank you. So I'm ready to go, or should I just start? Yes, please go ahead. Yeah. Hi. Thank you for inviting us, and greetings from Oslo, where it's minus 14 degrees and snowing. And I'm Siri, and this is Unni and Marte, and we are the e-bug team in Norway. We are working for the Antibiotics Center for Primary Care, and it's a center of competence that were established in 2006, and it's founded by the Norwegian Health Directorate. And we have three main tasks: academic development, research and quality control in primary care, and information towards the public on antibiotics and resistance, where e-bug comes in, and participation in primary, secondary, and postgraduate education of GPs and other health professionals. The history of e-bug in Norway is quite long. We have been a partner since 2009, and we have been more of a silent partner. We have done all the translations and adaptations into Norwegian, but there have been no active implementations, mainly because of no fundings and resources. But we have been using a lot of e-bug in many other instances that were not schools, and we have also collaborated closely with e-bug in England on new topics and instruments. When the new web pages for e-bug were being made, it made it much easier for us to take an active part, and the collaboration with Portugal on the EEA grant gave us the push that we needed. A little bit about Norway. Norway has a population of 5.4 million people, of which 640,000 are children in primary school. I'm just going to remove the picture so I can see what I'm... and the curriculum in Norwegian schools is set through the learning objectives for each grade level by the Norwegian Directorate for Education and Training. And the method of teaching and which sources to use does, however, vary between the different counties and municipalities.
And it's often up to each school or even the individual teacher to choose which material and tools to use, as long as it is in accordance with the learning objectives. So money or other things can also play a part in which material to use. So in that aspect, the eBug is perfect because it's free. And since 2020, a new curriculum has been implemented in Norway. And in this curriculum, there's 2 new interdisciplinary themes that are especially suitable for the use of eBug, and that's public health and life skills. Our main problem is that the Ministry of Education and the Ministry of Health in Norway cannot impose upon schools to use eBug, and their argument is that there are so many other actors or groups that want to implement their tools into the schools, and they can't sort of choose one over the other. But that's going to change, and I'm going to get back to that a little bit later. And we have not received any extra funding except for what we are already received from the Health Directorate. And as you saw previously, information towards the public is a task that we have, so we can use part of our funding on that. We have collaborating partners, as the Health Directorate, of course, and then the Norwegian Institute of Public Health, the University of Oslo, and the Directorate of Integration and Diversity. So they have endorsed us in not economically, but we are using their logos and they are helping us in other ways. And we have eBug on their web pages and so on. So back to the pilot in Norway. What you have done in Portugal is very impressive. Things in Norway are on a much smaller scale, mainly because of lack of fundings and also backing from the ministries and so on. And we don't have the same support system. We struggled with recruiting teachers because also it happens, we have something called fall vacation in quite beginning, I think almost around the time when you had started the teaching year. And then, of course, it was the pandemic. And then when we were all ready to go, there was a huge teacher strike in Norway because they wanted more better salaries, which we support. And I think it was a quite long strike, so that was a little setback for us. But we managed to implement schools from all the way south of Norway to the north of Norway. And as you see on the picture of our country, is a long and vast country. And we had from 3rd grade to 10th grade, and we also had some high schools, mainly the first year of high school as well. We did not have anything from preschool. We did a training day for the teachers in collaboration with eBug England. They came to Norway to assist us on this day, which was really good. And we also had the webinar for those who could not attend the training day in Oslo. We established a Facebook group for the teachers where they could communicate with us, but also with each other. And all the participating schools received a toolbox for experiments and other useful equipment tailored for the specific age group that they were teaching, and also some gadgets for the students as sort of a reward for using eBug. The teachers were given the freedom to choose what part of eBug they wanted to use. And after the pilot, we had focus group interviews with the participating teachers. And we are in the process of finishing a report based on both the focus group interviews, but also on the pilot as a whole. The students seem to love eBug, especially the experiments and all the practical assignments. And the teachers also found this easy to use. And there was a wish among the teachers that the ministry would endorse eBug, because they thought that if the ministries was sort of endorsing it, it would make even more teachers use it. As one of the teachers said, this has been a fun and exciting journey where the students and the teachers have learned the curriculum in a fun, exciting, and educational way.
So further plans for eBug is, of course, that all schools in Norway will be eventually using eBug. We are developing a digital training course for teachers on how to use eBug so that they can go into our web pages and do the course by themselves. We are also establishing a user group with some of the teachers that have been part of the pilot, and also other actors that can help us to further develop and implement eBug. We are also doing a collaboration with the county of Vestfold and Telemark on how to use county officials and the municipal doctors and school nurses to implement eBug. So that's going to be a pilot in 2024, because we see that we need more help from other sources to implement eBug. We are also looking at new target groups. So we are going to extend eBug into adult education, primary school, and the refugee integration program. We have a collaboration with the Directorate of Integration and Diversity, and we'll be doing a pilot in 2024, because we see that among a lot of the immigrants, there are very large cultural differences from what they have learned about infections or use of antibiotic or not use of antibiotics compared to what we do in Norway, and also just the definition of being ill is quite different. So we think it's important to learn, teach this group about basic information about illnesses and about health and about how to prevent illnesses and infections. So mainly, almost everything that's in eBug it's good to use for this group. And also many are not that good in Norwegian. Some are even what's it called? Illiterals. So we have to find different ways to do this. We have finished the compendiums, the book. It's sort of a PDF book that you can about eBug, so it's easier. You can look through it. It can be easier to look at that instead of looking online. So we are sending those to the ministries of health and education, to health politicians, and chosen schools and political collaborators. We have also a collaboration with Sweden. They have something called the Antibiotic Smart. So we try to see, because we are quite similar in Sweden and Norway, and both our health system and also the way that school system as well. And so we are learning from each other. We need to establish eBug in the top management of schools, mainly principals, and we want to introduce eBug in the teacher training schools as well. But the future is quite bright, we hope. Norway had a strategy for what's it called? For prevention of antibiotic resistance that came out in 2015. And it's sort of still going on, even if it sort of ended in 2020. So the government is working on a new one that will hopefully come next year. A report commissioned by the Ministry of Health on biotic resistance, knowledge gaps, challenges, and current measures states the importance of implementing eBug in Norwegian school. And as a part of the new strategy, the government is also going to make a new AMR action plan from the government. And we have been told that eBug will be a part of this. So that's going to be, it's going to make it much easier for us to implement eBug, we hope, because we also hope that as it is in Portugal, that both the health and educational ministries will stand behind us when it comes to using eBug. So then it's going to make it much easier for the schools to use it as well. So that was quick from Norway and how we have been doing and will be doing eBug in Norway. Thank you. Passamos agora para a segunda sessão do dia, uma mesa redonda com o título O eBug na Escola, diferentes abordagens.
Para tal, chamamos ao palco os moderadores, Rui Lima, da Direção-Geral da Educação, e Filipe Alves, da equipa nacional do IBAG. A eles juntamos os convidados, Teresa Valente, professora coordenadora da equipa IBAG no agrupamento de escolas embaixador IBAG Ferreira de Castro, de Oliveira das Meias, e Sónia Veríssimo, coordenadora da equipa IBAG no agrupamento de escolas embaixador IBAG de Pombal. Passa. Olá, tudo bem? É igual. Bom dia. Vocês vão falar no palco, é isso? Falam dali? Sim, por causa do... Bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que me encontro cá hoje, neste momento que não é um momento só de balanço, mas também de partilha e de divulgação do IBAG, este que é um programa que, na minha opinião, é um programa bastante importante no que respeita ao combate às resistências antimicrobianas e à prevenção e controle de infecção. Por este motivo, estou muito satisfeita de estar cá e cabe-me agradecer a oportunidade de estar cá e partilhar a moderação desta mesa com o Dr. Rui Lima. Okay. Obrigado, enfermeira Filipa. Pronto, é obviamente também um enorme gosto estar aqui hoje, nesta, essencialmente um momento de partilha, mas também de aprendizagem para todos, porque todos os projetos, vamos assim chamar-lhe, que foram desenvolvidos nas diferentes escolas, são diferentes. Adaptados à sua realidade, aos seus contextos, com comunidades educativas diferentes e, por isso, como costumamos dizer, não há boas práticas, há práticas e essas práticas vão ser aqui partilhadas e é um bocadinho nesse sentido que vamos aqui estar nesta primeira mesa. Por isso, sem perdermos mais tempo, até porque depois a próxima sessão em streaming não podemos mesmo nos atrasar, vou convidar a professora a Teresa primeiro a partilhar a experiência, está bem? Vou cantar primeiro. Ok. Já não tenho. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi endereçado e espero, de facto, tentar... Isto aqui é um turbilhão. Eu sempre que eu estava ali cheinha estou nervosa, mas é um turbilhão de ideias que aqui estão, porque eu quero, de facto, mostrar aquilo que é feito nas escolas e, claro, no meu agrupamento. Foi um desafio que foi colocado o ano passado pela doutora Dulce e pelo doutor Rui. Fizemos, como todos que aqui estão, porque isto, eu já estive a ver, isto parece a família IBAG, todos nos conhecemos, isto já começa a ser mais familiar. E, portanto, fizemos trabalhos de planificação, reuniões de preparação e nas reuniões eu senti sempre que era necessário trabalhar o IBAG de uma forma interdisciplinar, de forma transdisciplinar e fazer com que, na verdade, este projeto fosse abordado por todas as disciplinas, envolvesse todas as aprendizagens, ou essencialmente as aprendizagens das disciplinas, as competências do perfil do aluno e, claro, cidadania e desenvolvimento, que isto é também muito importante. E foi nesse sentido que nós agarramos este desafio e, claro, não quisemos, pelo menos no meu agrupamento, se calhar ser muito ambicioso, e por isso é que eu vou mostrar aquilo que fizemos essencialmente no 6º ano. Nós, o ano passado, decidimos que todas as turmas de 6º ano iriam trabalhar IBAG.
Podíamos ter feito ao longo do ano, podíamos ter feito de muitos modos, mas decidimos fazer em semanas de trabalho colaborativo. Ou seja, selecionamos determinadas semanas e naquela semana todas as disciplinas estavam envolvidas no projeto EBUG, de acordo com os planos de lição que selecionamos para trabalhar, e todos agora já conhecem a plataforma, aquilo que nós podemos ir buscar à plataforma, que materiais é que nós podemos ir buscar à plataforma, e por isso, no fundo, o objetivo foi pegar, então, em todas as disciplinas, fazer um trabalho primeiro de planificação, ver quais as aprendizagens que em cada disciplina podiam ser trabalhadas, que atividades é que nós íamos selecionar para ser trabalhadas nessas disciplinas, e pronto, e arrancar e fazer com que os alunos todos pudessem fazer exatamente esse trabalho. Com grupos de trabalho, fizemos uma gestão de tarefas de trabalho de grupo, cada um sabia exatamente quem iria liderar naquele dia o trabalho de grupo, gestores de silêncio, rúbricas de avaliação para que os alunos também pudessem saber como é que iam ser avaliados e trabalhar no fundo, desenrolar todo o trabalho. E, portanto, durante essas semanas, no fundo, foi o que nós fomos fazendo. Eu queria mostrar, eu não tenho, gostava que... É que eu não tenho o comando. Se calhar a doutora Dulce... Pronto. Então, pronto. No fundo, aquilo que nós então fizemos foi... Sexto ano, todas as turmas, 118 alunos, 20 professores que o ano passado estiveram a trabalhar. Eu vou mostrar um bocadinho como é que nós fizemos em termos de disciplinas. Eu vou começar, eu tinha tanta coisa, fizemos tanto trabalho, vou tentar reduzir aqui um bocadinho, mostrar como é que todas estas disciplinas, educação física e cidadania, português e inglês, que tipo de trabalhos é que fizeram, educação musical, ciências naturais e matemática, história e geografia de Portugal, educação visual e educação tecnológica e TIC.
Bom, eu penso que assim de uma forma muito simples, muito resumida, mostrei, ou pretendemos mostrar exatamente aquilo que em cada disciplina nós tentamos fazer. Reparem que, por exemplo, é muito fácil trabalhar EBUG, falar de vacinas, antibióticos, micro-organismos. Isto é facílimo falar nas ciências. Nós, nas ciências, estamos super habituados a trabalhar estes temas. É difícil, pegar nos colegas de português, educação visual, educação física, história, e pô-los todos a falar destes temas. E por isso isto, inicialmente, tem que ter um trabalho de preparação e de motivação para estes colegas, para que eles, nas suas disciplinas, possam pegar nestes temas e criar coisas. E como vocês viram, por exemplo, no português, trabalharam micro-organismos, antibióticos, vacinas, fazendo o quê? Produzindo textos, fazendo produções orais, portanto, trabalhando exatamente a produção oral, ou seja, nós no fundo estamos aqui a pegar em competências do perfil comunicação e informação, que é isso que nós pretendemos, pode ser com este tema ou com outro tema qualquer. E por isso é que neste momento já conseguimos fazer com que os professores pensem assim, realmente trabalhar micro-organismos no português ou trabalhar micro-organismos na educação visual é fácil. Nós podemos ir pesquisar e os alunos neste momento já gostam de fazer isso, usam exatamente o computador e vão fazer pesquisa, têm primeiro uma parte de preparação, de pesquisa de material, seleção do material e depois preparar estes trabalhos. Ou no português, como acabaram de ver, ou, por exemplo, na educação visual, que também puderam fazer trabalhinhos, a parte de desenho, ou construções sobre micro-organismos. Tudo andava na escola a falar de micro-organismos e a construir micro-organismos e depois, um bocadinho mais tarde, porque nós depois trabalhamos a parte das vacinas e a parte da higiene oral e por isso toda a gente já fazia caixinhas para por exemplo, para as pastas de dentes, ou então, por exemplo, para os símbolos das vacinas. Relativamente, por exemplo, a TIC, eu não sei se consegui mostrar, mas, por exemplo, em TIC foram criados jogos exatamente com esta temática. Os micro-organismos ali a passar e a tentar, e os miúdos a tentarem exatamente apanhar os micro-organismos. Relativamente ao inglês, tão interessante que fizeram, por exemplo, construíram, utilizaram uma ferramenta, o Book Creator, e construíram exatamente em inglês um material com esta informação sobre micro-organismos, ou sobre higiene oral, ou sobre vacinas, ou sobre antibióticos, ou seja, uma série de materiais que os alunos tiveram que pesquisar, organizar e, claro, trabalhar com várias ferramentas de trabalho. No fundo, o objetivo foi pegar em todas as disciplinas e fazer este trabalho de interligação. E eu acho que nós chegamos ao fim no final do ano letivo anterior e que era para ser apenas uma semana de trabalho colaborativo, fizemos 3. E chegamos ao final, ao último dia de aulas, que normalmente nós fazemos um conjunto de atividades, e o que é que eles quiseram fazer? Um pad paper com o EBUG. E, no fundo, aquilo que muitas vezes, inicialmente, pode ser uma resistência, porque é só tema das ciências, passou a ser tema de todas as disciplinas. E eu acho que, neste momento, é isto que nós estamos a fazer no nosso agrupamento. Eu já vou mostrar a seguir, mas queria mostrar que, por exemplo, este ano acabamos de ter uma semana de trabalho colaborativo. E já não foi apenas as turmas de 6º ano, mas começamos também, e porque nós, no ano anterior, vimos coisas
mesmo muito bonitas, do pré-escolar, do primeiro ciclo, e pensamos, por que não começarmos já este ano, outra vez, com o EBAG no 6º ano, mas também abrir, por exemplo, ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, todas as nossas turmas e escolas do agrupamento do pré-escolar, portanto, jardins de infância e primeiro ciclo, estão a trabalhar EBAG. Terminaram, por exemplo, a semana anterior, só a trabalhar EBAG, vou-vos mostrar aquilo que foi feito. O 6º ano também, os meninos do 7º ano, que este ano estão no 7º ano e que foram os que trabalharam o ano passado o EBAG no 6º, estiveram, por exemplo, a fazer o vídeo que nós provavelmente, penso que no final vamos apresentar e que vai fazer parte exatamente de mais uma ferramenta para a plataforma EBAG. E eu penso que aos pouquinhos, ao longo do tempo, estávamos já ali também a comentar que, ao longo do tempo, aquilo que nós pretendemos é fazer com que todas as nossas turmas do agrupamento estejam envolvidas e a pensar, afinal, todas as disciplinas podem trabalhar este tema e todas as aprendizagens e competências do perfil podem ser trabalhadas com estes temas que habitualmente são ciências e biologia. Andar para trás. Pronto. Queria mostrar que estamos sempre em interligação com as aprendizagens, as competências, a cidadania e desenvolvimento, e agora ia pedir ajuda para o link, só para tentarem perceber aquilo que está a ser feito no agrupamento. Este, relativamente ao ano anterior, obrigada, é esse mesmo, isto foi tudo o que nós fizemos ao longo do ano letivo anterior, com muitos materiais que poderiam ter sido mais materiais aqui colocados. É claro que, como há bocado disse, nós fizemos planificação, fizemos rúbricas de avaliação, fizemos uma preparação de todos os materiais, como eu tenho ali identificado. Podem avançar, podem ir avançando no... É isso mesmo. Pronto, só mostrar, porque em termos gerais eu já mostrei aquilo que foi feito, só para terem ideia do trabalho que foi feito ao longo do ano, com todas as disciplinas, e mais uma vez reforço, porque o grande objetivo era esse mesmo, portanto, fazer o trabalho em todas as disciplinas. Muito bem. E penso que agora consigo passar para o seguinte. Já me estão a ajudar ali. Pronto. Aquilo que era de novo, mas que eu acabei já por dizer, este ano abrimos a participação ao pré-escolar e às turmas do primeiro ciclo e, claro, continuamos com todas as turmas de 6º e agora queria que me ajudassem então no novo link, se fazem favor. Ou seja, eu acabei de dizer que nós terminamos a semana de trabalho colaborativo e temos as escolas do agrupamento, os jardins de infância, todos que trabalharam na semana anterior, o EBAG, em todas as áreas. Por exemplo, no primeiro ciclo, no português, na matemática, no estudo do meio, na cidadania, porque eles também têm, e, portanto, estiveram todas as escolas a fazer trabalho EBAG. E agora, no 6º ano, muito bem, por disciplina, porque no ano anterior, na semana anterior, foi o que estiveram a fazer em todas as disciplinas
já estiveram a fazer trabalho EBUG. Jogos, por exemplo, temos ali, só para reforçar que, por exemplo, este ano no português, produziram textos para dramatização, certo? E pronto, acho que em termos gerais já me estão aqui a dizer que já estamos com o tempo apertado. Só para terminar, penso que em termos, assim, de uma forma simples, penso que mostrei que, afinal, podemos trabalhar antibióticos e toda esta temática nas outras disciplinas também. E mais, ontem e anteontem, os colegas que estavam a trabalhar EBUG e que foram construindo exatamente este Padlet, chegaram ao pé de mim e disseram: olha, Teresa, eu acho que, pelo menos, aquilo que era necessário passar aos alunos, sensibilizá-los e eles chegarem a casa e também dizerem isso, eu acho que foi passado, porque todos neste momento ficaram com a percepção que é importante saber utilizar de uma forma adequada os antibióticos. Primeiro, que eles não se tomam de qualquer modo, que é necessário haver prescrição, que tem que ser tomado até ao fim e mais. Engraçado, porque eles neste momento já sabem, as bactérias é que são, ou melhor, que os antibióticos são usados para as bactérias e os vírus e os outros por aí vão andando a fugir e que não são, ou melhor, que os antibióticos não servem exatamente para esses. E pelo menos esta mensagem foi passada e provavelmente em casa também já conseguem chegar também aos pais. E se calhar vai ser o passo seguinte, também trabalhar com pais. Acho que está. Eu agradeço a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Muito obrigada. Obrigado. Senhora Sónia? Bem, então, bom dia a todos. Eu chamo-me Sónia Veríssimo, venho aqui em representação do agrupamento de escolas de Pombal. A proposta era integrar esta mesa redonda. Não sei se posso avançar na apresentação. Sim, obrigada. Ok. Então, o tema desta mesa redonda era a implementação do EBUG na escola, diferentes abordagens e o desafio, o tema proposto do pré-escolar ao ensino secundário. Digamos que foi um desafio importante para o agrupamento de escolas de Pombal. Nós, desde o início que trabalhámos a educação para a saúde, e era isto que nós pretendíamos fazer e temos feito, é dar primazia a um trabalho do âmbito da educação para a saúde, desde o pré-escolar ao ensino secundário, porque o nosso agrupamento tem cerca de 2.000 alunos, é um mega agrupamento, mas sempre vimos esta abordagem da educação para a saúde nesta perspectiva vertical. E, portanto, este desafio de implementar o EBUG desde o pré-escolar ao ensino secundário era mesmo o que pretendíamos fazer e é isso que eu vou tentar mostrar. O trabalho feito pelos meus colegas, desde o pré-escolar então até ao ensino secundário. Pronto, o desafio porque é implementar o EBUG. O EBUG é então um programa internacional de literacia em saúde e educação para a cidadania. A mais-valia tem um conjunto diversificado de recursos pedagógicos que permite capacitar as nossas crianças e os nossos adolescentes para a prevenção das infecções e para a redução da resistência aos antibióticos. A grande mais-valia do EBUG é mesmo o que a minha colega acabou de dizer, de articular estes materiais didáticos com as diferentes áreas disciplinares e isso permite o desenvolvimento das áreas de competências que estão no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Neste documento, que é o que orienta o sistema educativo, consta a visão do aluno e nesta visão do aluno o que se pretende que à saída da escolaridade obrigatória um aluno, um adolescente saiba. E aqui o que pretendemos mostrar foi que sim, tem
o que nós executamos no âmbito do EBUG, o que nós implementamos no âmbito do EBUG, vai de encontro ao que se pretende que no final da escolaridade obrigatória um aluno saiba. Por exemplo, que ele esteja munido de múltiplas literacias, onde se enquadra a educação para a saúde e que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia. Também ser livre, autónomo, responsável, consciente de si próprio e do mundo que o rodeia. E ainda capaz de pensar crítica e autonomamente, que seja criativo, vão ver que sim, que estimulamos isso, com competência de trabalho colaborativo, muito trabalho colaborativo e com capacidade de comunicar. Neste perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória também estão os valores, e nestes valores que nós destacamos aqui, aqueles que são mais relevantes e que são mais trabalhados no âmbito do EBUG, estão a responsabilidade e a integridade, a curiosidade, a reflexão e a inovação, e também a cidadania e a participação. E depois, no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, nós temos áreas de competências, são várias. Nós destacamos aqui 8, onde constam umas evidentes como o bem-estar, a saúde e o ambiente, que é óbvio que o EBUG vai trabalhar esta área de competência, mas também outras como a linguagem e os textos. Estas áreas de competências abrangem diferentes competências e estas competências são combinações de conhecimentos, capacidades e atitudes que são trabalhadas no âmbito das atividades que implementamos no EBUG. Agora, como fizemos este trabalho de implementação o ano passado, ano piloto do projeto, e que queremos continuar a implementar? Primeiro, cruzar o perfil do aluno à saída da escolaridade com o EBUG, era possível ver que ele podia ser implementado desde o pré-escolar ao ensino secundário. Isto foi levado à reunião de conselho pedagógico, foi aprovada a sua implementação e a partir daí foi disseminado. Foi disseminado nas reuniões de departamento, por exemplo, na educação pré-escolar, no primeiro SEB, nas ciências experimentais e também no departamento de matemática, principalmente nestes. Depois também foi divulgado nas reuniões dos diretores de turma do ensino básico e secundário, nas reuniões de docentes de cidadania e desenvolvimento, porque algumas atividades são aqui implementadas, e também em reuniões que nós temos de articulação, em que estão diferentes níveis de ensino a articular, e estas nossas oficinas chamam-se oficinas Erguer Futuros. Depois passamos à parte da capacitação. Este ano nós estamos a terminar a formação do EBUG, são 15 inscrições que era o limite permitido de professores a fazer esta formação. Todos os professores são do nosso agrupamento de escolas e o que está aqui que eu fiz questão de registar, que foi, nesta formação nós tivemos representados os diferentes níveis de ensino e foi muito interessante ver que isso foi uma mais-valia para os educadores, para os docentes do pré-escolar, ver como é que se fazia esta abordagem no ensino secundário, mas também o contrário, de como é que o ensino secundário viu como é que se fazia esta abordagem no pré-escolar. Pronto, tivemos 15 inscrições então, foram 2 docentes do pré-escolar, 5 do primeiro SEB, 1 docente do segundo, 7 do terceiro ciclo e secundário, e o nosso secundário ainda tem o ensino profissional. Depois também há, nesta capacitação, o apoio formal da equipa local de saúde escolar, só para verem a articulação que nós fazemos. Hoje nós contamos aqui também com o apoio presencial da equipa, dois enfermeiros da equipa local de saúde escolar, do Centro de Saúde de Pombal, o que para nós também tem sido uma mais-valia, quer seja no âmbito do EBUG, também no âmbito da educação para a saúde em geral. Depois o apoio informal dos docentes da equipa EBUG e da equipa de educação para a saúde, e não podia deixar de mencionar aqui o que resulta muito em educação para a saúde, que é a educação pelos pares, que é feito sempre que implementamos estas atividades ao longo do ano letivo, mas também na semana aberta, no intercâmbio que tivemos de Eslováquia-Pombal. O diagnóstico foi feito com questionários que nos foram facultados e aplicados aos docentes e também com pré-testes que foram aferidos aqui nestes agrupamentos piloto que aferiram estes pré-testes para os alunos, e depois a implementação. Isto já são números deste ano, não que já tenha sido implementado, mas que os professores se comprometeram a implementar, e portanto porque queria trazer isto aqui.
todas as turmas do pré-escolar do agrupamento estão a trabalhar ou vão trabalhar ainda o e-bug. Estamos a falar de 431 alunos, porque nós estamos sempre diariamente a receber alunos. Depois do primeiro ciclo também 100% das turmas é fácil articular os conteúdos do e-bug com as diferentes áreas curriculares do primeiro ciclo e estamos a envolver cerca de 790 alunos. Depois, à medida que nós vamos aqui entrando no segundo, terceiro ciclo e secundário, já se torna um bocadinho mais difícil esta implementação, porque aí tendemos, embora tentemos sempre fugir obrigatoriamente à área das ciências e da biologia, mas sobretudo no secundário é bem mais difícil esta implementação, sobretudo nos cursos de Ciências e Tecnologia. Bem, no entanto, no terceiro ciclo temos aqui 68% das turmas envolvidas e isto tem a ver com a maior facilidade em ligar o e-bug com o currículo do 9º ano e depois no secundário, nos cursos científico-humanísticos, novamente mais ligação às ciências e tecnologia e com 32% das turmas envolvidas e também nos cursos do ensino profissional. Por último, não, ainda não, a monitorização, uma reflexão sobre a implementação do programa que é feita sempre, quer seja em contexto de sala de aula, quer seja nas oficinas Ergue Futuros, quer seja nos departamentos e também nas reuniões com a equipa local de saúde escolar. A avaliação que nós fazemos é através de registros e dados que vamos recolhendo dos questionários, dos pós-testes aplicados aos alunos, que este ano ainda não aplicámos, porque ainda não terminámos a implementação, também nos projetos de educação para a saúde de turma e nos relatórios e atas. A divulgação também e também pretendemos fazer esta divulgação externa para o exterior, quer seja através dos alunos para as suas famílias, mas também de todas as formas que conseguimos. E todas as formas estão aqui traduzidas, ou seja, a divulgação foi feita em reuniões que temos no final do ano letivo e início do ano letivo com o Centro de Saúde Pombal e com as reuniões da equipa de saúde escolar, onde estão todos os agrupamentos do nosso concelho. Depois fizemos questão de partilhar os materiais que fizemos também com todas as escolas, e aqui estamos a falar de um agrupamento de escolas, uma escola não agrupada e vários estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Depois também a divulgação nos mídia. A Semente é um jornal do nosso agrupamento, o Jornal de Pombal é para toda a comunidade, a Feira da Saúde, que foi promovida em outubro pelo município de Pombal, e também os trabalhos dos alunos que também ficaram aqui patentes nesta exposição em Lisboa, vírus bactérias vistos por crianças. Pronto, como é que nós trabalhamos os materiais? O que nós fizemos em termos de coordenação de e-bug local foi pegar nos planos de sessão que estão na plataforma disponíveis para todos e em articulação com as coordenadoras do pré-escolar, primeiro ciclo e com os diferentes departamentos, distribuir isto de acordo com a faixa etária e o que nós achamos que era mais fácil de articular também com diferentes aprendizagens no currículo. Pronto, o que fizemos é esta distribuição, isto é do pré-escolar, fizemos questão ali de tirar a nossa calendarização para que, se isto fosse o apoio de alguém que pudesse servir a alguém, para cada um articular esta abordagem de acordo com dias temáticos, de acordo com o que se pretende fazer com aquele grupo turma, porque cada turma e cada grupo de alunos tem a sua característica. Vou avançar, não vale a pena estar aqui mais a mencionar isto, que ele era o pré-escolar, isto é o trabalho feito pelos alunos. Vou mostrar o que é feito. Esta voz das crianças é do Jardim de Infância da Senha da Paz. É um vídeo que eu, entretanto, vou pedir para passarem. Depois o que tem a seguir, na parte da expressão musical, é um vídeo musicado de outro Jardim de Infância. E depois também um trabalho escrito. Eu fiz questão de mostrar ali, isto foi uma fotografia que foi enviada, que está afixado no Jardim de Infância, e que foi trabalhada a parte da higiene oral, com o nome que inventaram o Sr. Dentuças, no Jardim de Infância da Almagreira. Temos 12 jardins de infância. Se puderem, por favor, passar o primeiro vídeo, agradeço. Por que vocês já tiveram uma doença nos dentes? Assim. Já tiveram? Não. Então, se vocês ficaram com 5 anos e 6 anos, vocês têm de ir ao dentista. E vocês têm de comer bem
para matarem os bichinhos, assim. Vai mostrar que se lava os dentes com a... Não estava todo, mas pronto, já deu para ver. Agora o de baixo, o vídeo musicado. Antes de lançar, eu vou lavar as mãos. Lava bem, com água e sabão, cheira tão bem. Pronto, vou avançar. Queria mostrar um bocadinho o que é possível. Queria vos dizer que isto não foi feito para esta apresentação. Isto é o trabalho que é feito diariamente e este trabalho da voz dos alunos, por acaso aqui foi utilizado na parte da higiene oral, mas é feito noutras temáticas, neste jardim de infância pelo menos. Pronto, passamos aqui para o primeiro ciclo, as diferentes áreas curriculares que foi sugerido que fossem envolvidas com o compromisso dos docentes do primeiro ciclo e os diferentes temas trabalhados, aqui a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, a higiene oral e a introdução aos micróbios pela ordem que nós achamos que era mais fácil para os alunos. Só queria aqui ir um bocadinho atrás. Desculpem, só aqui estava a avançar um bocadinho demais. Pronto. Queria só passar aqui o teatro da esquerda e os versos da direita, por favor. Bom dia! Bom dia, professor! Hoje vamos falar sobre o EBUG, um projeto divertido que nos tem ensinado tantas coisas. Então, quem é que sabe como é que os micróbios aparecem nas nossas mãos? Sim, eu sei. Os micróbios aparecem nas nossas mãos através de tudo que tocamos. Nas maçanetas das portas, nas mesas da nossa escola e até quando estamos de mãos dadas com os nossos colegas. Mas eu vim do recreio de mãos dadas com a Isabela e não vejo nada. Tenho as mãos limpas. Parecem-te limpas, porque nós não conseguimos ver os micróbios. Lembras-te? Já falámos sobre isso. Sim, professor, também ficamos com micróbios nas mãos quando estamos no chão a brincar com os nossos animais de estimação. Muito bem, isso mesmo. E como é que nós podemos eliminar os micróbios das nossas mãos? Sim, Dominique? Devemos lavar as mãos muito bem lavadas. A minha mãe está sempre a passar as mãos por água. Só por água? Será que ficam bem lavadas? Pedro? Não, professor. Lembro-me bem de aprendermos a lavar corretamente as mãos. Até fizemos um cartaz com todos os passos que devemos seguir. Devemos lavar sempre com água e sabão. Muito bem, Pedro. Essa é uma das maneiras mais eficazes de lavar as mãos. Então agora vamos fazer uma experiência que demonstra que lavar as mãos com água e sabão é sempre mais eficaz do que apenas com água. Boa! No projeto EBUG temos várias atividades para fazer. Uma maneira divertida de podermos aprender. Na higiene das mãos, aprendemos como as devemos lavar com água e sabão para os micróbios eliminar. Muito cuidado devemos ter com a nossa higiene oral. Escovar muito bem os dentes e evitar alimentos que lhes façam mal. Devemos ser cuidadosos ao tossir ou espirrar, cobrir a boca ou o nariz para os micróbios não espalharem. Aprendemos que os micro-organismos são fungos, vírus e bactérias. Teremos distância deles, tanto nas aulas como nas férias. Aprender com o EBUG é muito divertido! Sim, vou avançar. Queria só dizer que está aqui muito evidente a articulação das diferentes áreas da expressão musical, também destes bonequinhos que eles fizeram na expressão plástica, da parte do português com estas quadras, da capacidade deles de comunicarem aqui nesta parte da dramatização e com o compromisso que eles queriam mesmo que isto hoje aparecesse aqui e, portanto, eu tive que pôr aqui os versos e o teatro, que era porque eles faziam questão de aparecer. Pronto.
Pronto, estes sabiam que era para aqui. Vou avançar. Estamos aqui no segundo ciclo, outra vez da mesma maneira como foram distribuídos os planos. Não tem que ser assim, é sempre de acordo com as características dos nossos alunos. Isto é só uma proposta e uma base de trabalho e avançamos aqui. Esta Uma Só Saúde resultou imenso esta abordagem no 5º ano, onde não é muito trabalhado este tema no âmbito das ciências, e terminar porque aqui fizemos também de questão de mostrar a colaboração de outras áreas disciplinares e um bocadinho, eu tentei um testemunho com os encarregados de educação, estava um bocadinho longo e não consegui trazer para aqui, mas pedi o testemunho aqui das minhas colegas que têm trabalhado muito, principalmente a parte do EV com o EBUG. Por favor. Silvia Castro e Ana Paula Cordeiro abraçaram o projeto EBUG e integraram nas suas planificações e atividades o desenvolvimento de competências, quer do projeto EBUG, quer do programa de educação visual, nos trabalhos que realizaram no ano transado. Articulámos saberes e competências e mostramos à comunidade educativa os vírus e as bactérias vistos de forma divertida pelos nossos alunos. Estes trabalhos foram realizados nas aulas de educação visual pelos alunos das turmas do 5º ano e do 6º ano em contexto de sala de aula e resultam da articulação das várias disciplinas no aprofundamento do tema e a sensibilização para a prevenção das infecções e para a boa utilização dos antimicrobianos. Pronto, vou avançar. Estamos então no 3º ciclo, a distribuição, exatamente as mesmas grelhas, só um bocadinho aqui atrás para... Ok. São fotografias, o vídeo já não vou mostrar, são atividades experimentais que se fizeram, que fizemos questão de pôr as turmas 8º A e B, estas já fizeram, depois a observação das bactérias do iogurte ao microscópio óptico, quando posto com uma aplicação de total de 1000 vezes, que já foram feitas no 8º C e D, são apenas exemplos, e depois uma encenação à descoberta das vacinas, porque nós é que fizemos a distribuição dos materiais pelo 2º e 3º ciclo, de acordo com a abordagem que era feita nas ciências e, portanto, a encenação, a colega implementou aqui esta atividade que era de encenação à descoberta da vacina, para já nestes 9º anos é F e G. Avançar então a distribuição no ensino secundário e as evidências no secundário. Temos, relativamente às doenças sexualmente transmissíveis, uma experiência proposta e feita no 12º A, C e D1, que são turmas de ciências e tecnologia. Depois um vídeo que mostra o trabalho que foi feito no âmbito do intercâmbio Pombal-Eslováquia e com um tema interessante que foi a cultura de micro-organismos que estavam no telemóvel, que eu já vou pedir para mostrar, e depois no âmbito do dia aberto esse trabalho de educação pelos pares, que foram turmas de ciências e tecnologia, foram fazer este trabalho do EBUG com outras turmas que não eram desta área. Pronto, vou pedir por favor, que é rápido o tempo deste vídeo e acho que é muito interessante do que foi feito. Se puderem pôr, por favor. Tens que exemplificar. Não se ouve muito bem, mas eles estão a dar indicações em inglês aos colegas com a orientação da professora para os alunos da Eslováquia também poderem fazer a atividade.
Pronto, pode passar. Estou mesmo a acabar. Pronto, não queria deixar de referenciar mais uma vez aqui a parceria com o agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral, do Centro de Saúde de Pombal, e também em articulação com a higiene oral, o projeto Sobe Mais, que é um projeto de saúde oral e das bibliotecas escolares. Termino da mesma maneira que terminou a doutora Dulce, porque os alunos vão dizer que aprender com o e-bug é, e podia para passar o vídeo. Obrigada e um bom dia. Bem, obrigada às duas. E se calhar agora abríamos aqui um bocadinho um espaço para debate. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. 3 minutos. 3 minutos para questões e respostas. 6 minutos. 6, pronto. Então... Já sei que se escorrega sempre. Olha. Som. Claquetes de cena 2. Bom dia, parabéns a ambas. Gostava aqui de fazer enfim, em função daquilo que nos apresentaram, de fazer aqui um ponto. Falaram muito de cidadania e desenvolvimento. E muitas vezes entendemos a cidadania única e exclusivamente como valores. E vocês mostraram aqui que a cidadania e o desenvolvimento, seja ele pessoal, social, sustentável, é muito mais do que os valores. É a aprendizagem que é feita em conjunto com os descritores que vêm nos diferentes referenciais e que vêm no referencial da saúde, com as aprendizagens essenciais que vêm, enfim, das diferentes disciplinas. E esta ligação tem, em ambos os casos, um reflexo muito positivo em função daquilo que nos mostraram, e acreditamos objetivamente naquilo que nos mostraram. Aliás, porque as vossas escolas, como eu dizia ontem, na entrega dos jornais do Público, há escolas que se repetem em muitos sítios. Porquê? Porque têm uma matriz em que aparecem, por vários fatores, que têm muito a ver, digo eu, muitas vezes, com as próprias lideranças das escolas. E, portanto, aquilo que aqui nos trouxeram veio claramente colocar em cima da mesa aquilo que são as aprendizagens, aquilo que é a ousadia e a adaptabilidade que eu gosto tanto, de tentarmos com os alunos, nas diferentes disciplinas, trabalharmos não só os valores, mas trabalharmos as aprendizagens de uma forma global, comum, porque é isso que nos dá depois o sumo para o desenvolvimento. E se conseguirmos com alunos destes que eles tenham esse espírito, não teremos depois tantas dificuldades quando eles chegam ao 10º ano e quando os queremos motivar, deles pensarem que já não tenho muita idade para isto, é outro mundo. Se for mais cedo, eu acho que quando lá chegarem terão com certeza a noção de que é por ali que têm que ir e que aquilo faz toda a diferença na vida e no desenvolvimento pessoal e social deles. Era esta a nota que eu gostava de deixar. Obrigado. Então, e quem é que quer isto? Olá, viva, bom dia. Bom dia. Eu vou dirigir uma pergunta em concreto à colega de Pombal. Tenho que baixar os óculos. Professora Sónia. À Sónia, porque à Teresa essas questões eu ponho sempre, porque eu sou o diretor do Centro de Formação Avecoa, do qual o agrupamento de escolas Ferreira de Castro, que muito me orgulha, faz parte, é um dos elementos, é um dos 7 agrupamentos deste Centro de Formação. E a pergunta é muito simples. Vocês construíram a ação de formação, sim ou não? Se não foi construída por vocês, onde é que a foram buscar? Se foi construída pelo vosso centro de formação, qual é o vosso centro para eu poder ter esta ferramenta para os agrupamentos associados? Não sei se serei eu a melhor pessoa para responder a esta questão. Sim, eu acho que é melhor. Foi só para receber o globo. Não, a ação de formação foi feita pela DGE, em colaboração ali com a Joana Torres, que é do Instituto Superior de Educação Bragança, FAF, peço desculpa, e portanto nós, com base no programa EBUG, construímos a ação de formação
e estamos a implementá-la, está mesmo em conclusão e, portanto, ela poderá ser cedida a outros que faz, pela DGE, exatamente, a todos os que faz que estejam interessados. Eu acho que vale a pena, como elas e muito bem mostraram, quer a Teresa, quer a Sónia, isto é transversal a todas as disciplinas e, portanto, não é redutor à biologia e às ciências, que é aquilo que nós queremos. É que isto é uma questão de saúde pública e, portanto, todos nós temos que contribuir. Ajudei? Nada. Posso, se calhar, só dizer que, pelo feedback que estamos a receber, sem dúvida alguma, que para todos os níveis, e só vejo esta ação assim, pela partilha que foi feita desde o pré-escolar ao ensino secundário, porque seria uma pobreza só estar cada nível de ensino, e esta mais-valia de estar em todos os níveis de ensino foi realmente um enriquecimento para todos, e que resulta assim mesmo. E só completar que é muito giro, que eu percebi em quase todos os agrupamentos, que é esta educação pelos pares, ou seja, os mais velhos vão ensinar aos mais novos e os mais velhos podem ser os do primeiro ciclo e ensinar aos do pré-escolar. E eu acho que isto é muito bom para ambos. Quer para os que vão ensinar porque já aprenderam e vão transmitir essas aprendizagens, essas competências, quer para os outros que estão a aprender, porque aprendem com os mais velhos, que são sempre os ideais deles, não é? Quando estão no pré-escolar eles querem chegar ao primeiro ciclo, quando estão no primeiro ciclo querem... E, portanto, eu acho que isso é uma mais-valia ainda, além de todas as outras que já foram referidas aqui. E já agora, nas 8 turmas que já conseguimos dinamizar, que estamos a concluir, não só tem professores de todos os níveis, docentes de todos os níveis, como de mais diferentes disciplinas. Temos desde professores de educação moral e religião católica, até filosofia, até... Temos de tudo. Por exemplo, o nosso grupo tem uma colega que agora vamos apresentar os trabalhos... Que agora vamos apresentar os trabalhos 2 a 8 dias. Vai, por exemplo, é a articulação de biologia, no 11º ano, biologia com filosofia. E isso é realmente uma mais-valia. Eu, se calhar, aproveitava também para fazer uma pergunta, se me permitirem. Nós sabemos que o IBUG é um programa que é construído, ou que foi construído, para que possa ser utilizado de forma autónoma pelas escolas, e é esse o objetivo. Mas a professora Sónia falou-nos também da importância e da ajuda, ou da parceria que houve com as equipas da saúde. Eu perguntava às duas se efetivamente, ou como é que aconteceu essa articulação, como é que conseguiram trabalhar em conjunto? Sim, eu há bocado não referi, e se calhar foi mesmo uma falha minha, porque no nosso agrupamento nós temos a enfermeira que normalmente colabora com o nosso agrupamento e que de facto tem trabalhado também em parceria connosco, não apenas no EBUG, mas em todos os projetos que nós temos na escola e, claro, noutros âmbitos, e por isso é mesmo importante também a parceria com a saúde escolar. E ela, de facto, por exemplo, eu há bocado não referi, mas, por exemplo, quando foi os trabalhos no âmbito da higiene oral, foi ela que fez as sessões em colaboração com os alunos e, no fundo, foi ela que também esteve a trabalhar, quer no projeto EPEC, quer nos outros, como acabei de dizer. E é, de facto, é extremamente importante esta articulação e esta parceria, e nós temos tido sempre a colaboração dela, sempre no nosso agrupamento. E sempre que é necessário temos, de facto, o trabalho conjunto. Não apenas neste, há bocado vi, por exemplo, o programa SOB que nós também temos e que é ela que o faz em parceria com os professores do primeiro ciclo. Bem, relativamente a isso, eu queria dizer que este trabalho já é de há muitos anos, de articulação com o Centro de Saúde. Nós temos uma maneira sistematizada de trabalhar, de reunirmos sempre no final do ano letivo e no início do ano sempre do próximo, de uma maneira de ver quais são as áreas prioritárias desde a saúde mental, com vários projetos que eles têm, que nós achamos que são projetos necessários para o nosso agrupamento, e depois o EBUG foi dar continuidade a esta parceria. Algumas atividades, aliás, até a maioria das atividades não se justifica a recorrer aos técnicos de saúde. Noutras, aqui nós também fizemos isso, por exemplo, quando fizemos a abordagem da higiene oral,
quer do pré-escolar, do primeiro ciclo, e estamos aqui a falar de muitas escolas, e também no segundo ciclo, no 5º ano, temos a colaboração da higienista oral, dos enfermeiros, para fazer esta abordagem complementar, que para os alunos também vir alguém do exterior também é sempre muito importante. É isso. E agradeço-lhes também esta parceria que vamos manter. Okay. Obrigado. Muito obrigado. Vamos. A mesa foi excelente, responderam a muitas das questões, mas vamos ter mesmo que acabar, porque vai agora haver outra sessão com streaming e com ligação à Noruega, e por isso agradecemos imenso essa vossa participação. Obrigado. Obrigado. Passamos agora para a segunda mesa redonda desta manhã. Esta sessão vai ser em língua inglesa e tem o nome Testimonies from the Schools of Portugal and Norway. Para tal, chama ao palco o professor coordenador da equipa IBAG no agrupamento de escolas, embaixador IBAG, António Rodrigues Sampaio, Marinhas Esposende, o professor Luís Gaivoto, e a professora coordenadora de Educação para a Cidadania no agrupamento de escolas, embaixador IBAG, Cardunha Xiste, Helena Canárias. A este juntam-se remotamente Robin Nilsson, Primary and Secondary School Teacher in Norwegian School, Catherine Antoine Skolvsvik, High School Teacher in Norwegian School, e a Uni Dellen, the Antibiotic Center. Moderada, claro, pela Joana Torres, do Instituto Europeu dos Estudos Superiores. Hello, everyone. I don't know if our guests from Norway are going to appear. Yeah? Okay. My name is Joana Torres, and it is really a great pleasure to be here and to be here in this meeting of this fantastic project that I strongly believe in. My task here is to mediate the discussion regarding the testimonies from the schools of Portugal and also from Norway. And I'm really excited to hear what our guests have to say, their experience and opinions. So I'm going to introduce the members of this roundtable. So firstly, from Norway, I think we have Catherine Skolvsvik. Yes? Yes, okay. Hello. I think it's a high school teacher from Norway. And also we have Uni Dellen from the Antibiotic Center, isn't it? Yes. Okay. Yeah, it's me. Good Hello. morning. Good morning. Yeah. It is a great pleasure. I think Robin is not here, isn't it? No, he's ill. Yeah. Okay. He has corona. Okay. It's and concerning the Portuguese members, Luís Gaivoto and also Helena Canárias, it's a great pleasure to be with you. And I'm going to start by Luís Gaivoto, okay? And can you please share with us how was IBAG implemented in your school and your experience? Okay. First of all, I can speak. Excuse me, hello? Can you hear us? Because we don't hear you very well. Okay. Can you Okay. And get now? your mics a little higher? Now? Yeah, perfect. Thank Perfect. you. Okay. Yeah. First of all, okay, I can tell to all of us some things. At this moment, we have almost 60 applicators teachers. This program was presented to 270 students from preschool and primary students, and for 400 students from the second and third cycles is the high school. Our school is a joint group of schools, call it here agrupamento, almost with 1,412 students.
with 10 buildings. So we are in the north of Portugal, in a city called Esposende, is nearby to Oporto, almost 50 kilometers in the north. So at this moment, we are in the second year of implementation of this project. Our joint school has 216 teachers. We were invited to this project last year from the Health Directorate, General Directorate, and the Education General Directorate, and the INFARMED, our National Education Institute. And at this moment, we are implementing the second year of teachers' formation. We made 3 classes, and we give formation to 40 teachers. So it was a very good effort at our agrupamento to implement this project, to motivate teachers, because it's our agrupamento is young, not so many years, and we are very dynamic. We have a lot of projects there implemented, and almost all teachers are so busy that it's very difficult to find again and to create motivation to, okay, we need your help for something else. But I think that we have a very good environment inside, and we work a lot. Like me and my colleague, that is the coordinator of implementation of this project, called Isabel, and we work. Sometimes teachers don't stop. We work until, sometimes we are working nearby to midnight. At home, but by internet, but we are working. So it's like that. Be a teacher is not, for me, a profession. It's not a job. If you don't like, you can't do that. And that kind of spirit, we must transfer that kind of spirit to students. And after that, we can share with all of you. I know that is in Portuguese, but we have from last year, a Padlet is finished, and we can share the link, what we did last year. This year is not finished because we are starting again. We have some things that are finished now because we are finished now the third class of teachers formation, and they will be presented the final works because they have theoric formation, but they have practice. It's like a workshop. They have practice exercises, and they make videos at classes with students. They make reports, photographs, expositions, and we have a lot of things we can share. And almost is like that, what we are working. So we implemented this project in several subjects, like natural sciences. Me and Isabel, we are teachers from natural sciences. For us, it's a little easier, okay. But we have to the subject of citizenship and development. This is the main subject for this project, and sponsored by the Education Directorate, General Directorate. We have a local subject because here in our country we have space to implement new subjects, and at our agrupamento is called World Workshops. So we can do a lot of things there. We implement that with help of Portuguese teachers, English teachers, music teachers, arts teachers, sports, and other teachers. Okay, at least you saw before we made a presentation at our National Contemporary Art Museum. Students liked very much to work in this project. Now is a program because they have practice lessons, and for them is the best because it's new, it's not in the curriculum, so it's new. The experiences are new,
They made a lot of different experiences. They made a exposition about microbes. They made that in 3D. So for them it was very good. At schools we made two exhibition of works. They were very proud what they did. So I think that for us it was a very good experience, and we are delighted with that. Thank you. Thank you very much, Luis. Remember what you said, and also Teresa in the previous session, she also talked about the other subjects and the teachers of other subjects. And we have here Elena, that is an English teacher, isn't it? I teach English, yes. Sorry? I teach English, yes. Okay. And can you share with us your experience? Because we are outside the science field, and it is good for us. Okay, good morning. I teach English, but I'm just going to talk about two numbers. 7 is the 7th year. It's the 7th year I'm here at IAGX. It's the school where I work, and that's why I'm here, because it's a magical number, isn't it? And number 3 is that the project is being developed in our school for 3 years. It had the research year, then the pilot year, and now the ambassadors here. So as the English teacher, what I must tell you is that I work this project in a specific area, that is the PEBI, programa bilingual program in English. So in that way, the teachers work in an articulated way, and the projects are sought and taking care of the profile of the class in order to develop a major project. In this case, we are developing a project around emotions. And the e-bug here is being worked at the content of food hygiene. Mm-hmm. So we are working in the English class. We are discussing the difference between, for instance, junk food and real food, how to have a more healthy, safe morning snack. They thought about it using by taking the information that they developed in the science class, because there they have the specific approach to the theme in the ways how to read labels, how to preserve food in a natural way, how to choose healthy diets, and then we coordinate with physical education, because with what is the best food choice in order to have a better performance in class in a practical way. Mm-hmm. And of course we also have citizenship, and there we talked a little bit about the way how food and using food is important to the thing of ODS, okay, sustainability objectives, and this is a easy way how we put it up, okay, how we developed this specific way in the class. Of course, here we have to think about the work that is done in its class council. It's a free translation to Conselho de Turma, because it's the key point, in my point of view, is the key point in order to
think, articulate, and work in a cooperative way. And with the decisions that the teacher of a class take, the work is developed, and the essential learning is also taking developed also. Okay, I don't know if I answered the question, yes, but it's that. Okay. Okay, thank you very much, Luana. Now, I also want to ask, sorry, Catherine, can you share with us your experience with debug implementation? Yes, hello. I'm a science teacher at upper secondary school, and I have about 60 pupils. This year is the first year that I have implemented eBug, and the pupils really like the experiments. They like playing cards about bacteria, and we carry out experiments on bacteria and viruses, such as, for instance, we pass a ball around in the classroom with UV cream, and afterwards we wash our hands, and then we use the UV lamp to see if our hands have been washed thoroughly enough. In addition, we also carried out experiments on sexually transmitted diseases, such as chlamydia, where we have used potato flour and milk and mixed it, and then iodine as a chlamydia test. And it was very successful, and the pupils really liked it. So it's, I think eBug has made my, well, it's easier to teach because the pupils like the experiments. Thank you. Okay, thank you very much. I don't know if you have, what are the most positive aspects concerning the implementation of the eBug's activity, and also the main difficulties that you have faced? I don't know who wants to answer. Luis, thank you. We can start. Okay. The most positive things, I think, is it's new, create motivation, first of all, in students. I think they enjoy very much to participate in that, because normally they make the different things that what they normally ordinary days at school. This is for me the highlights of that. The most difficult for me is sometimes to, like I said, to create motivation in my colleagues to participate in that. If you are in a school that is working in different things at the same time, it's very difficult. I don't know if you realize that, but now at Portugal we have a problem because almost teachers are with some age, not young teachers at schools. At our side is like that. Almost teachers are more than 40 years, and you know they are very occupied. Yes, more than 40, and this is very difficult because I know if you have new teachers, they are with a lot of energy. I remember when I was in the past with 23, 24 years, it is a little difference, I think, to implement this kind of projects. And we say fresh blood is good to schools. Okay, is the most difficult thing, I think. Yeah. Yeah. eBug. Yeah, but I think that you are heroes, and you really show us that you did many things. Yes, okay? we did, but I think this kind, I think, it I understand belongs. what you said. Okay.
So for me, I think that by the experience that I had, the students enjoy it because it has a practical side, and it is very, very important when the students are the actors and when they are challenged to do something. And then they love to show. And we appreciated the short videos, and we looked at the way how they were motivated to do things. The not so positive, I think it's the time. I agree with you, because we have to choose, we have to think what makes sense in this class. When we have, I have, for instance, 4 different classes, 4 different meetings to decide what is better to that class, and it is not easy to choose when it's, and we have to decide looking at the profile of each class. And but of course the e-bug is important mainly because it happened something called pandemic, and there is before pandemic and after pandemic, and I think that nowadays it is clear that we need to talk about these microorganisms that are around us, and it makes sense. That's it. Okay, thank you very much. Catherine, I don't know if you want to say something about this? No? Okay. I can say something. I think using e-bug in other topics than the ones that are in e-bug is a different sort of experience, but I think e-bug as a essence of what they are teaching is really important to prevent illnesses, I think, and also what the pandemic taught us about hand washing and sneezing in your elbow and things like that. And I think, and Katrina, you can tell me if I'm wrong, but I think the good thing about e-bug also is that, at least in Norway, these are topics that you're already teaching, and it's sort of just giving you an extra tool to use in your classes and teaching. So I don't know, it sounds like in Portugal this is an obstacle rather than something good to help you in your class. And I think in order to promote e-bug and implement it in school, you have to sort of talk about how this is a positive thing that can give you an extra boost or an extra tool to use in your classes, I think. I don't know what you think, Katrina. You have no sound. Yes, I agree. I think e-bug has made my lessons, it's easier to teach when I could use experiments that are developed by others. And the experiments, they are so easy to perform, and they are easy to understand of the pupils. So for me, e-bug has only been on the plus side. Yeah. So I don't see any, well, it's for me, it's just something positive. Okay. Can I say something? Yes, of course. I don't know how in the classes in Portugal, but in Norway, the teachers and the schools, they have books or digital education tools. And that's why when we took this into the e-bug in Norway, we found out that this could, so as Siri said, that this could be an extra tool. You don't have to use everything in the e-bug, but you can use the
the topics that you have that you maybe need to have some more in practical cases, like you told us, Katrina. So I don't know if it's how it's in Portugal. Do you use the e-bug from A to, and you have to use all the topics, or can you choose? It's a question to the Portuguese and teachers. Yes, of course. Okay. Yeah. We may choose. Okay, we have plenty of resources there in the platform, and then we choose according to the profile of our classes and the project that we are developing, because we want to articulate everything in order to make sense and help other subjects develop their essential learnings. Not just because it has to be a pedagogical intention. Yes, okay, I understand. Thank you. We did the same because it was last year the pilot schools project, so it was flexible, so it was adapting to the classes and the teachers who implemented the project. Okay. I don't know the future. Okay. Okay, so in spite of the difficulties, I think we may say that the feedback is really positive, yes, of the implementation of e-bug. That's good to hear that. For example, I don't know, Unidellen, if you want to ask, concerning the future and the perspective of having the collaboration between Portuguese schools and Norwegian schools. What are your perspectives concerning this collaboration? What are the concerns about bekymringene eventuelt, eller hva er det du tenker på når du samarbeider med norske og portugisiske skoler? Okay, I think it's very important because it's a good thing to have this collaboration, but I think we have different cultures in the two countries. So maybe because the topics may be different in Norway and Portugal, so maybe that's a good thing to talk about when you have these twin schools. I'm not sure, but we can see in some of the topics that we have other guidelines here in Norway concerning the use of antibiotics or the food hygiene. Not hygiene, but use of antibiotics in animals, but also use that we don't have much of salmonella in Norway, or we don't have to fry all the meat. But it's I think it's an aspect also of language barriers, I think. So it has to be a certain level in schools that this collaboration should take place. But I think that difference between the both guidelines and topics in the two countries could be a good thing to collaborate and have a discussion on and see what is different between the two countries, but where are we similar? And I think Katrine maybe can have some, because her students are a bit older, and if it could be a good thing to have a collaboration with a Portuguese school. What do you think, Katrine? I can have a collaboration with a class at high school in Portugal. We can, for example, have a Zoom or Skype meeting where we show off our classes and where they could talk about I don't know, disease control or bacteria or that's great. And anything really. So within the e-book, So I'm positive. Yes. Okay. Thank you very much. May I say something? Yes, I think that it would be very nice to have a collaboration between two schools of these two different countries. For instance, just allowing students doing what we are doing now. In spite of being teachers, talking, sharing, the role would be students. It would be the students' role doing that, and I think that would be very, very, very important.
We don't have to think about the topic. Even if the topic is different, that would be better. Having different topics and sharing them and showing and discussing, that would be wonderful, I think. Okay, thank you very much. Luis? I think the same. We can learn with each other. Okay, and do you, I don't know, want to answer, do you foresee any difficulties or in this collaboration? I think we all talked about the positive aspects, and there are any difficulties? No? Challenges? Yes, Catherine? My students are not very good at English, but they can try. So you can try to have a vocabulary. Yes. But the language is learned when we use it. We have to use it. That's the challenge. That's what makes us students and teachers develop and go. Okay, more? Okay, I agree with you. Yes, we have to practice more and more to talk better, and I think it's the same for students. Yeah. Okay. I don't know if anyone in the wants to ask some question. Yes. Do you listen to me? Yeah. Not so much. And right now, are you listening? Siri, Uni, and Catherine. Right. So, first I would like to answer something that is really different to Uni, because she hadn't talked about that yet. That is work about migrants. She works with migrants. We have a lot of migrants in Portugal, and she is using eBug in the migrant communities, and so I think this is a really good tool for that. Just a comment on what you were talking about, the collaborative process between students or between teachers. We have seen here in the previous roundtable that you probably haven't seen in Norway. We have seen a collaborative project between one of our schools and Slovenia. I think it was Slovenia, right? And so the culture is different. The language is different, and both teachers and students could collaborate in this project with Slovenia, and they did experiments, and one of the experiments was to take cotton, I don't know how do you call it, a piece of cotton, and take the microbes from the iPhones, from their phones, and see how they grow in a petri dish. And it was students from Portugal and students from Slovenia that were doing this in a collaborative online project. So I think if we have imagination, everything can be done. And we can collaborate, teachers with teachers and students with teachers as a facilitator of the process. So I think it's just a way of thinking out of the box, okay? If we think out of the box, a lot of things happen, a lot of wonderful things happen. And this is what is happening here in Portugal with the IBAG project that we have seen today, okay? So this is a comment, and I would like very much to hear the experience of Uni about the migrants, okay? Thank you. Hello, can you hear me? Yes. Yeah, that's great.
Yes, as Dolce mentioned, I work part-time as a teacher with Norwegian training here in Norway. It is both immigrants and refugees, and they are from their home country. They are from to have no literacies to high educated people. I have not yet started to use e-bug in this in my teaching, but we have talked about it here at the Antibiotic Center that we think this is a great place to have this e-bug. Because in my classroom I can have 30 people from different countries. And we now, as maybe also in Portugal, we have a lot of Ukraine, and we have from Syria, we have from Afghanistan, it's a lot of people. And we have to, we teachers, we have to learn them about the Norwegian guidelines about things, because they tell me that when they have some kind of infection, not a big one, but just a small one, they want to go to the doctor and have prescribed antibiotics. And we have to tell them that in Norway we have other guidelines for this. So I think that to use and to talk about e-bug, and especially antibiotic resistance and vaccine is a very important thing to do. So we have been, as Siri told earlier today, we have been in touch with the immigration authorities. And so we have this from maybe during 2024 or further, I don't know when. But I think as a teacher for that group, it's a very big potential with the e-bug. Yes, I think it's mostly because they have another meaning, or they have another experience by using antibiotics. So this is things that we have a lot of the students, they are not coming to school because they are sick and they are going to the doctors for anything maybe. So I think this is a good way to work with e-bug. Yes. Yeah, and also is, for example, if you come from an African country having a fever, could be you worry because you have a fever in a different way because you have malaria, but in Norway if you have a fever it's not the same concern, and also the cultural aspect of the definition of being ill, and also prevention most of all, you know, how to, do you have to wash your hand, you have to sneeze or cough in the elbow, and also the fact that Norway has a very strict antibiotic use, and the understanding on how respiratory tract infections are mostly viral, and that you don't, it doesn't help with antibiotics, but also for bacterial infection, you might save a half a day, and you get all the other side effects of antibiotics. So it's to create a bigger understanding of all those aspects, and we see that we have actually pharmacies in Norway wants us to use a pamphlet, to make a pamphlet to targeting this group as well. So I think e-bug can be used in very many aspects. So, but yeah, and one other thing is that the immigrant authorities here in Norway, they give us teachers a strict schedule about what these topics the immigrants are going to learn about, and one of the topics is about health and how to become a new to be a member in Norway. All the social things, everything about Norway, and that is also to visit doctors, how to become a Norwegian.
So, I think that eBug will be very suitable for that schedule. So that's why we also think about it, to use it there. I don't know how it's how Portugal and the immigrants and teaching their language, but here in Norway we have a strict guideline for this. Yes, thank you. Okay, thank you very much. I don't know if anyone wants to reply. Okay, about the reality in Portugal with immigrants, I may talk about how we receive children in our schools and how we take care, how we deal with that. First, we look at the social aspect, of course. Then it's very important the language aspect of teaching Portuguese, but also when I was hearing you, I was thinking about how important it is to develop, for instance, a project around different cultures, different activities, different diseases, and how to deal with that with eBug, of course. Okay, so so that just proves how important it is to talk and discuss these issues, and how that enriches just not just the adults but also the children. I'm not sure if I told you, but I'm teaching adults, not children. My work is to adults, the parents to the to the children. So yeah, but I understand what you meant. I may say that in that aspect, I have this personal opinion that by the children we may also take care of the adults that is taking care of that the child. Yeah. So when school develops a project to teach Portuguese to a child or a group of children, it is also to have it will also touch the father, the parents around, the family around, and of course dealing with adults is different. But in our school we deal with till 14, 15-year-old students. At our school we have 2 immigrants, some from Brazil, some from Ukraine. I think Isabel, Chinese and Pakistan, yes? Not Indian, I think Pakistan and Chinese, yeah? Okay, for that is difficulty and the Ukrainian too, a difficulty in the beginning to understand the Portuguese language. But okay, I think that this project, when we start with the youth, the kindergarten, I think is the best way, because they learn quickly, they transmit very quickly the information to parents, to families, and this is the best way to start this kind of projects and programs, I think. The other students from other countries, I think they are involved by the project because it's very practical, not so theoric, and it's good to make connections, socialize better, teach children, because sometimes in the beginning they are shy, and with some games, some activities, practical activities, is good to improve new skills, I think. Thank you very much. I don't know. Can I just to say that we also have children from immigrants in school, and they are using eBug in the same way as the other students are. But the group that we are talking about are adults that are sort of going through a program to be, I don't know if this is the right word to use, implemented, but to be, when they come to Norway, they have to go through a certain program in order to learn about how Norwegian society works and so on. And one topic is health, and it's in that aspect we think that for this group who's very varied in the level of knowledge and or if they're able to read or not,
to give them an understanding of prevention and everything like that. So, but I agree, as you said, I can't remember, you say that you have to start on the lowest level. I think that so it has to be very easy. So in that aspect, I think eBug is very good to start with kindergarten level. Yeah. Okay, thank you very much. I don't know if someone from the audience wants to to pose a question to our guests. No, I don't know if you want to add something to the discussion, something that you want to share with us. I think so. Okay. I'm from Norway. Do you have something more, Katarina? Something you want to share on? Okay, I think that we must say that the experience were positive, yeah, and I think we must continue this work, and I am also let's say a fan of this project, and of course the students are very important, and also the teachers are very important to implement this kind of activities. And I understand when Louise said about the time, and I know that when teachers want to implement this kind of projects, we have to work at home, yeah, a lot. And it's very good to see these motivating teachers. And I think it's really important to our education and to the future of our schools. Okay, sorry, you can. Sorry, Joanna, just to add something before you close the table, that it was something that I would like to come from this table, and it's something that Catherine has said that is very important. We are always saying that here in Portugal, the problem of time, and we are looking at this as a burden. So like they have said, I would like very much that teachers in Portugal would look at eBug, like Catherine was saying, also as a tool that help them and take them burden off, because they have already the tool that is tested by you. You had the tough job. Our pilot schools had the tough job. They tested and adapted the tool. So right now, our schools can have a tool that is already tested and it's there for use. They don't need to take much more time to use this. And they have, in Portugal, they have to implement an educational program of citizenship. It is a mandatory program in the schools. So eBug can be used in a transdisciplinary way, and it is a tool that they have ready to use without no further time to spend to use in their schools. This is the way that we wanted eBug to be used. We don't want anyone to have one extra time in their schools to use eBug. Okay, so it's something that is ready, it's done, and it's there. It's to take time off and not to give more time to spend more time around the subject. And that is something that I think it was a very important message that came from this round table. Okay? Yeah. So, Joanna, yes. Sorry to stop you. No, I agree with you. I agree with you. I think, just finished, I think that when we talked about timing, it was not to focus on the burden, it was to focus on the challenge, because of course citizenship is an area, is a space, is a time also where we can develop different projects, but
when we look at the eBug project, we have to link it with other domains, and that takes us, it is a challenge. And of course, we teachers want challenges. We don't want easy things and things already done. For me, it's impossible to. It's done. I know there are great resources, but I like to look at it and think about my students and change it. And we have to change it. And it takes time, but it's not a burden. It is what it has to be. And once again, I have to say, there is no problem in doing, choosing. But of course, we have the responsibility of choosing well. Okay, that's it. Just to clarify the point. In 2 words, I think that to be a teacher today is a challenge. And for us, challenge, we are used to that. It's our daily. Okay, thank you very much. It has been a great pleasure to be here and to see, hopefully we can continue this discussion in the future, and I hope so too. We are open to that. Okay, very good, very good. And to continue the collaboration with Norway, I think it will be very important and challenge also. But to answer a challenge from Norway. Okay. So I think it is good to continue this work, and I think it is already a great work, and to improve all this work. So thank you very much to all. It was a pleasure. Vamos agora fazer uma pausa para almoço e retomamos as sessões às 2 da tarde. Obrigado.
Precisas de pilhas? As novas.
Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão de hoje e o próximo momento será um debate acerca da literacia para a saúde na comunidade escolar. Para tal, chamo ao palco o moderador desta sessão, José Artur Paiva, da DGS. E os restantes membros do painel, Miguel Arriaga, da Direção-Geral da Saúde, Rui Lima, da Direção-Geral da Educação e Ana Noronha, da Ciência Viva. Vocês, não é que eu tenho o meu, está aqui o outro também. Ajuda as cadeiras. Então, muito boa tarde a todos. Eu penso que estão a ouvir. Eu tenho muito gosto em estar na moderação desta sessão que aborda um tema que eu creio que é muito importante, literacia em saúde, e que se encaixa perfeitamente nesta questão do e-bug. Tenho comigo 3 grandes experts na matéria. Da esquerda ao fundo, o professor Miguel Tel da Arriaga, que dirige a divisão de literacia e saúde na Direção-Geral da Saúde. Junto a mim, o Sr. Rui Lima, que já o conhecem certamente e que dispensa apresentações na representação da Direção-Geral da Educação e com uma ampla experiência de ensino, e a professora Ana Noronha, que tem uma vastíssima experiência nesta área da literacia, creio eu, pelo que tenho lido e acompanhado, eventualmente errado, peço desculpa, muito ligado a outro tema fundamental, que é os oceanos e o azul. E como sabem, o azul e branco para mim é de um relevo muito significativo. Para nós. Eu queria pôr o debate à volta de 3 pontos e dirigia cada um desses pontos primeiro a um dos participantes, pedindo que depois os outros 2 sempre quisessem se analisassem. O primeiro ponto que eu queria colocar é a mudança que temos vindo a sentir no que é a literacia e do que é a literacia em saúde. Isto é, nós durante muito tempo insistimos, na minha opinião, em transmitir conhecimento. E creio que hoje em dia queremos muito mais capacitar decisão e dar as ferramentas às pessoas para capacitar decisão. Eu vou dirigir esta questão primeiro ao professor Miguel Arriaga e saudando desde já o documento, o Plano Nacional 2330, porque, curiosamente, desde o título, que passa a ser Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento, desde o título até ao seu conteúdo, creio que marca muito esta ideia, que é muito importante na área dos antibióticos, de que o que é importante é mudarmos o comportamento, e até apela para um modelo que foi proposto pelo University College of London, um grupo da Susan Michi, chamado COMBI, e que eu creio que é muito importante nesta matéria. Se não se importasse de abordar esta deriva, se quiser, e até gostava muito que falasse do COMBI e, eventualmente, se quiser, da Behavior Change Wheel e destes conceitos. Muito obrigado. Primeiro agradecer o convite ao programa e ao professor Artur Paiva e também deixar os meus cumprimentos aos colegas desta mesa. É sempre um prazer poder estar aqui. Aliás, estar também numa casa que é uma casa da ciência e que é uma casa também da literacia e que aborda múltiplos conceitos. Aliás, onde a Direção-Geral da Saúde, desde o seu início, tem também aqui uma dinâmica e um jogo num espaço também do Museu da Ciência Viva, direcionado neste caso à saúde oral, mas que penso também ser um exemplo muito concreto daquilo que gostamos que sejam estas interações, sobretudo com os mais novos. Agradecer a pergunta ao professor José Artur Paiva. De facto, aquilo que nós pretendemos hoje, e permitam-me começar pelo princípio, um dos primeiros desafios que tivemos em Portugal, quando começámos todos a falar sobre literacia e saúde, era uniformizar os conceitos.
porque apesar de ser um conceito muito abrangente e vou utilizar esta expressão, cada vez mais popular, é muito importante percebermos que não é apenas dotarmos as pessoas de informação, é muito mais do que isso. E quando falamos hoje em dia de literacia em saúde, falamos sempre da capacidade das pessoas aceder à informação, compreender a informação, poderem validar essa mesma informação e um ponto final que é aplicarem essa informação. E, se me permitem, partimos do primeiro ponto, quando falamos do acesso à informação, eu habitualmente costumo dizer que temos que estar onde as pessoas estão, nos seus múltiplos contextos. E temos que fazê-lo por ciclo de vida, como é óbvio, falando desde os mais novos, que é este aqui também o tema e o mote da nossa mesa, até aqueles de mais idade. E claramente não estamos todos nos mesmos sítios. Podemos ver isso a título de exemplo nas redes sociais e no tipo de redes sociais que são mais utilizadas ou menos utilizadas pelos mais novos. Percebemos também que a parte do contacto humano continua a ser extraordinariamente importante naquilo que é a disseminação de informação, por um ponto muito importante e relevante. Há vários observatórios que nos dão nota de que as pessoas confiam bastante, quando têm dúvidas sobre a sua saúde, felizmente, nos seus profissionais de saúde. Não invalida com isto, como é óbvio, a procura pelas redes sociais e a procura por informação complementar. Mas o ponto mais relevante é que as pessoas tendem a confiar naquilo que os profissionais de saúde dizem e aquilo que as instituições de saúde também reportam. E este é um ponto que não é um ponto menor. A confiança nas instituições, sobretudo em Portugal. E podemos ver reflexo desta confiança, por exemplo, nas coberturas vacinais que temos no nosso país, que são uma realidade muitíssimo interessante e um exemplo a nível mundial. Mas podemos vê-lo também noutras áreas. E aqui associarmos estas dimensões e esta confiança e aproveitarmos estas janelas de oportunidade é estratégico também para a literacia em saúde. Portanto, aqui o acesso da informação pode estar ou naqueles que são os sites oficiais das entidades oficiais ou também através dos profissionais de saúde e, felizmente, também em Portugal temos uma linha, que não é apenas uma linha de apoio para quando precisamos de qualquer situação de saúde propriamente dita, mas também para esclarecer e tirarmos dúvidas. Aliás, não nos podemos esquecer que o SNS 24 é um centro de atendimento, não é, que nos permite ter uma multiplicidade de abordagens extraordinariamente interessante e facilitadora daquela que é a entrada dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto parece-me também um ponto aqui de destacarmos como múltiplas abordagens estratégicas que podemos utilizar. Depois a questão de podermos de alguma forma também validar esta informação. Isto é um grande desafio que temos hoje, para além do acesso, e uma vez mais estarmos onde as pessoas estão, e isto pode ser, e já utilizamos múltiplas abordagens, desde a saúde escolar, e depois o Rui Lima com toda a certeza também irá falar sobre estas questões, até a utilização das redes sociais, a utilização, por exemplo, da entrada de conteúdos, e lembrava-me em telenovelas, que foi algo que também fizemos no passado. Portanto, tentarmos fazer algo que é estruturante e fundamental, que é customizar a informação em função daquele que é o nosso público-alvo. Mas isto não pode apenas ser retórica, tem que ser feito de facto. E é exatamente esta tentativa que conseguimos fazer e que conseguimos concretizar em múltiplos exemplos. E, aliás, a pandemia ensinou-nos bastante a podermos fazer e ter esta abordagem tão interessante como podermos diferenciar as mensagens e as informações que tínhamos por região do país, por faixa etária e por todos aqueles que eram os critérios ou os determinantes que nos ajudavam neste sentido. Depois, e permitam-me então passar, para não me estar a alongar ainda mais na definição, para a dimensão do aplicar. Portanto, não basta, ao contrário daquilo que muitas vezes defendíamos no passado, se calhar neste conceito da literacia em saúde, há alguns anos atrás, dotarmos as pessoas de informação. É fundamental que as pessoas sejam capazes de, a quando da decisão, utilizarem a informação que têm para que a escolha crítica seja feita com base naquela que é a proteção da sua saúde, da prevenção da doença. E este é um aspecto crucial. Portanto, termos informação é fundamental, mas de nada serve se não o pusermos em prática. E pôr em prática é um exercício muito mais complexo. Já é complexo dotarmos as pessoas de informação, muito mais complexo é alterarmos um comportamento quando falamos de informação em saúde, então, que tem uma complexidade muito relevante. Mas para vos deixar aqui uma nota que me parece também ela fundamental, e se falamos da questão dos antibióticos, então diria que pode ser também aqui um exemplo de charneira fundamental. Habitualmente nós dizemos que temos de transformar a escolha saudável ou a escolha correta na escolha simples. E este é um desafio muito, muito importante, mas é algo que nós temos que saber conquistar. E é por isso que estamos cada vez mais a falar de ecossistemas. E aqui podemos colar muito também do que nos diz o modelo COMBI, como o professor falava há pouco, que é falarmos muito da motivação, mas das diferentes dimensões e variáveis que rodeiam esse modelo, mas colocado na prática. E na prática aquilo que nós precisamos é de ter estratégias que permitam que a nossa escolha saudável, seja uma escolha fácil. Permita-me dar um exemplo também relativamente às crianças. Nós sabemos que se eu tiver uma loja de gomas à saída de uma escola, a probabilidade
de o consumo de gomas ser muito elevado naquele local é enorme. Porquê? Porque o ambiente que rodeia e que facilita este comportamento é também ele enorme. E, portanto, quando falamos das múltiplas abordagens que nós encontramos, até mesmo com a questão da prescrição, e nós vimos que quando é reportada esta mesma questão da prescrição dos antibióticos e quando é falado com os profissionais de saúde da importância do cuidado que deve ser referido para que esta prescrição seja adequada e feita com base naqueles critérios todos que o programa muito bem define, conseguimos também encontrar aqui melhorias dos resultados. E às vezes basta apenas termos um pequenino alerta, um pequenino ponto que nos chama a atenção para qualquer coisa, ou então a forma como construirmos a informação ser ativadora de um comportamento, que pode ser muito útil para os profissionais para adequarem esse mesmo comportamento, com uma premissa também que é central. E aqui permitam-me dar ainda um outro exemplo, e desculpem os exemplos, mas acho que facilitam o entendimento sobre estas questões. Nós sabemos, todos nós sabemos, por exemplo, que durante o verão a hidratação é absolutamente fundamental. E se falarmos então dos grupos mais vulneráveis, ainda mais relevante se torna a questão da hidratação. Agora, é fundamental reforçarmos sempre esta informação, porque nós estamos a ser bombardeados em termos comunicacionais a toda a hora, a todo momento, com múltiplas informações e múltiplas comunicações das mais variadíssimas áreas. E há aqui um pormenor que é também muito importante. Quando falamos desta questão, e aliás eu costumo dizer que a hidratação salva vidas no verão, e sabemos que a mortalidade anda de mãos dadas com as ondas de calor, sempre que aumenta a temperatura, e de facto se for uma onda de calor com 5 graus superiores àquele que é o valor médio, sabemos que a mortalidade anda sempre de forma muito próxima, sobretudo nos grupos mais vulneráveis, sobretudo nas pessoas com, eu diria, com 75 e mais anos, mas ainda assim esta informação é tão relevante que tem que ser posta em prática. E é exatamente por isso, e permitam-me dar este exemplo, que acho que é um exemplo muito feliz, que não basta chegarmos à televisão, aos mídias, às redes sociais e dizer, olha, beba água, ou beba 2 litros de água. Temos que fazer mais, temos que ser muito específicos e muito concretos nas ações que definimos. E é por isso, e permitam-me dar este exemplo, que acho que é um exemplo extraordinariamente interessante, que a Direção-Geral da Saúde trabalha com o Instituto da Segurança Social e as equipas que fazem as visitas aos domicílios oferecem, durante as ondas de calor, água, um copo de água à chegada. Quem vai entregar uma refeição oferece um copo de água à chegada, oferece um copo de água antes de sair e deixa cerca de 1,5 litro de água disponível para que as pessoas que habitualmente têm uma mobilidade mais reduzida ou que não têm uma percepção de sede como aquela que é mais frequente, para poderem ir consumindo durante o dia. Isto perdoe-me a expressão em inglês, mas é put words into action. Não é? Não basta na literacia em saúde apenas dotarmos de informação, não. Temos que criar ambientes propícios para que essa informação seja utilizada na prática e criarmos um ecossistema que permita que estas escolhas sejam fáceis e simples. Eu não posso chegar ao pé de alguém e basta dizermos isto, que, muito bem, é fundamental praticarmos atividade física. Toda a gente sabe isto. Agora, mesmo que o meu profissional de saúde me recomende atividade física, isto acontece. Nós achamos que é simpático, soa muito bem, mas pôr em prática é outro desafio, outro exercício. E é exatamente por isso que temos que perceber com as pessoas como é que muitas vezes podemos pôr em prática esta dimensão da atividade física, que não tem que ser muitas vezes exercício, mas pode ser atividade, para evitarmos que aquelas barreiras e os preditores que existem sejam de alguma forma negociados com as pessoas, para que possamos também criar e construir o tal seu ecossistema que seja favorável neste sentido. E pode ser desde ir buscar os netos à escola, como pode ser alguém mesmo que queira praticar atividade física ou desporto e encontrar espaço na sua agenda para uma atividade desportiva. Porque sabemos sempre que as barreiras e os preditores que encontramos, se não forem trabalhados, se não forem negociados, dificilmente vamos conseguir ter um bom resultado. Permita-me ainda um outro exemplo. A adesão à prescrição. Se estivermos a falar, por exemplo, na prescrição, imaginem, de um qualquer medicamento que provoque sonolência para alguém que na sua vida não pode ter sonolência na sua atividade profissional, dificilmente, se calhar, vamos encontrar uma boa adesão, não porque a pessoa não queira tomar os seus medicamentos, mas porque impacta, de facto, na sua vida. E temos ainda outro conjunto de dimensões que são importantes. Nós sabemos que o principal determinante da saúde é o determinante económico e sabemos também como devemos focar nestas questões e, uma vez mais, eu costumo dizer muitas vezes que o navegarmos no sistema de saúde e no serviço de saúde é um exercício complexo. Eu peço imenso, depois ficarei disponível para qualquer questão que queiram colocar. Estou a dar múltiplos exemplos de múltiplas abordagens para o entendimento ser mais fácil e não para complicarmos. Mas, por exemplo, aquilo que é navegarmos dentro do sistema de saúde e não apenas do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de saúde como um todo. Eu sou de uma cidade do interior do país, sou de Porto Alegre, e Porto Alegre tem o parque natural mais povoado do país, que é um parque natural incrível,
Felizmente, eu costumo dizer, não muito conhecido, porque também ninguém estraga, portanto é ótimo. Portanto, é um paraíso ainda por conhecer para muitas pessoas. Mas acontece algo, sendo o parque natural mais povoado, muitas das pessoas que subsistem da agricultura e que têm baixos rendimentos, se tiverem alguma questão de saúde ou alguma consulta, e se tiverem que se deslocar até à cidade, que ainda são, imagino, 12, 13, 14 quilómetros, terão que alugar um táxi. E estas pessoas não podem correr o risco de chegar, por exemplo, aos cuidados de saúde primários e não ter uma consulta. Não é? Mesmo que precisem. Portanto, muitas vezes estas pessoas o que é que fazem? Procuram, por exemplo, a urgência do hospital. Eu não sei se isto é má navegação, porque estas pessoas já gastaram 50 ou 60 euros para comprar ou para pagar a sua deslocação, e estes 50 ou 60 euros representam para si uma fatia do seu bolo mensal muito importante. Portanto, não podem correr o risco de não ter nenhum tipo de resposta. Claro que deviam ligar a SNS 24 e nós sabemos como é que estas questões devem ser feitas, mas quando não ligam e quando não acontece, temos que tentar encontrar também aqui uma resposta. E o que é que quer dizer com isto? Muitas vezes as decisões, ou na grande maioria das vezes as decisões são colocadas e o nosso comportamento é adequado em função daqueles que são os nossos determinantes e daquele que é o espaço que nos rodeia. E aqui, muitas vezes, não é o não saber navegar, é o procurar respostas daquilo que será as oportunidades, ou as diferentes oportunidades que as pessoas possam ter. Portanto, falamos de um exercício complexo. Sabemos que não basta, infelizmente, dotarmos as pessoas de informação, senão estava tudo à distância de um pequeno clique e o nosso mundo era muito mais fácil. Sabemos que falarmos de literacia em saúde implica também falarmos muitas vezes de incerteza, porque a própria ciência evolui. E à medida que a ciência evolui, temos que também saber comunicar de que as verdades absolutas de ontem poderão não ser nada daquilo que é o futuro ou aquilo que o conhecimento do futuro nos traz. Mas falamos aqui de uma amálgama de informação muitíssimo interessante e relevante, que me parece que poderá também ser interessante continuar para a nossa discussão. Muito obrigado, professor Miguel H. Eu sem embargo de outras pessoas voltarem ao que o professor Miguel Arriaga disse, eu era capaz de aproveitar várias das ideias para relançar outro aspecto e talvez desafiasse a professora Ana Noronha a pegar neste assunto, que é, falou o professor Miguel Arriaga muito bem de o COMBI, não é? Capacitação, oportunidades, motivação. Mas, curiosamente, os vários exemplos que a gente ouviu de oportunidades nenhum se refere diretamente a antibióticos, propriamente. E é um pouco complicado. Isto é, o desafio é, numa área em que nós não temos um lobby do cidadão, como temos em muitas outras patologias e doenças, que constituem um driver muito forte para o desenvolvimento das políticas de saúde. Temos na diabetes, na insuficiência renal, no VIH. Aqui na resistência antibiótica nós não temos uma associação de cidadãos que ponha este tema em cima da mesa. E diria até numa área em que as instituições não têm uma forte tradição de intervenção. E eu creio que, e se olharmos para o documento de literacia em saúde dos Estados Unidos, é muito claro este reforço do dever das organizações e das instituições de marcar presença nesta matéria. O desafio é como é que podemos nós, nas nossas várias organizações, direções-gerais, agências de medicamentos, ciência viva, universidades, como é que nós podemos criar oportunidades e, simultaneamente, criar motivação para que este tema seja realmente na agenda do cidadão? Essa pergunta tem dois níveis de complexidade. Um geral, que é, e posso responder o que é que a Ciência Viva como instituição está a fazer pela literacia da saúde. Peço desculpa pela minha voz, mas com o microfone acho que se percebe. E outra coisa, o que é que a Ciência Viva está a fazer internamente pela saúde das pessoas que aqui trabalham. E depois ainda há um terceiro ponto que é mais complicado, que é o da resistência aos antibióticos, que é capaz de ser talvez aquele em que os conceitos são mais difíceis de transmitir, porque envolve alguns conceitos científicos mais abstratos. Relativamente à Ciência Viva como entidade promotora da cultura científica em geral e, portanto, em particular da cultura sobre tudo o que tem a ver com
Ciências da Saúde. Nós abrimos recentemente uma linha de ação, nós temos uma academia para professores que dá cursos de formação, tem conferências e tem seminários e tudo isso, e promovemos a realização de projetos e atividades nas escolas com recursos para apoiar os professores, e recentemente criámos um eixo de atividade na área da saúde, da literacia da saúde. Justamente já havia um do oceano, como falou, oceano e águas, e agora temos também um da saúde. E a ideia é chegar ao maior número possível de pessoas, através dos professores que atuam através das escolas. Temos cerca de 900 clubes de ciência nas escolas, neste momento, norte a sul do país. Temos uma rede de 21 centros Ciência Viva, que também acompanham um pouco estas temáticas. Por isso, temos a rede. Agora é preciso pôr em prática, pôr no terreno. Daí o termos criado esta linha de ação que coloca recursos para os professores, formação, etc., para os professores se sentirem mais confiantes para abordar esses temas. A partir daí, obviamente que isto vai chegar a muitos alunos, a todos os professores que aderirem a todas estas coisas, reforçando as mensagens que, por sua vez, a Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral da Educação também estarão certamente a dar. Portanto, tudo isto são mais mensagens a chegar para conduzir as pessoas e as crianças, os jovens, no sentido certo. E as nossas mensagens, as mensagens da Ciência Viva, costumam ser muito mãos na massa. Portanto, estão muito relacionadas com a ação e com coisas palpáveis e diretas. A outra coisa, tivemos aqui um apoio a projetos Comunicar Saúde, que aí era mais destinado a pessoas da área da saúde para as ajudar a como comunicar com o público, e não foram muitos, foram uns 20 e tal projetos apoiados nessa área, que ainda continuamos a convidar as pessoas para eventos e para iniciativas para o público aqui, porque mais uma vez aí também foram gerados recursos educativos e vídeos e materiais de apoio, que estão todos disponíveis, e nós na nossa programação também vamos refletindo a área da saúde. Outro tema é a área da saúde interna, aquilo que estava a dizer, facilitar a escolha fácil. Todos nós sabemos a dificuldade, a barreira que é fazer exercício físico. Nós contratamos um treinador, uma pessoa com formação com formação universitária nesta área, para dar aqui umas sessões de educação física para os funcionários, quem quer vai. E agora vamos fazer até outra coisa, que é haver também uma passagem pelos gabinetes para obrigar as pessoas a fazer alguns exercícios, e ao fazer isso também elas ficam mais sensibilizadas para o bem-estar que isso traz e, portanto, para fora de casa, fora daqui, não é? Nas suas casas, também transmitirem essa mensagem e fazerem com as suas famílias. Portanto, é uma forma também de pôr as coisas em prática. E aqui, junto das pessoas com quem colaboramos, alguns de nós passam aqui mais tempo do que nas suas casas, por isso é importante terem acesso e terem essa possibilidade, esse trabalho facilitado. A terceira coisa, a resistência aos antibióticos, é a coisa mais delicada, talvez, de transmitir, porque as pessoas não percebem, para já, que, ao não cumprirem as regras, estão a pôr em causa não é a sua saúde diretamente, na maior parte dos casos. Não é a sua saúde, estão a pôr em causa a saúde de toda a gente. A saúde e o futuro, a possibilidade de existirem antibióticos que façam efeito para os seus filhos, para os seus netos, mais tarde. A possibilidade de termos antibióticos. Porque, infelizmente, e como sabem melhor do que nós, a velocidade a que se desenvolve, o tempo de desenvolvimento de um antibiótico é bastante grande, e o tempo em que as bactérias e os micro-organismos se habituam e começam a ficar resistentes aos que temos é relativamente mais rápido. Porquê é que este conceito é mais difícil de transmitir às pessoas? Porque não é um conceito causa e efeito direta no cidadão, é um conceito
é um conceito causa e efeito do cidadão para a espécie humana, mais abstrato, e por outro lado porque envolve também a compreensão dos próprios mecanismos de mutação e de evolução dos micro-organismos, que tem a ver com o quê? Com o Darwin, em última análise, não é? Isto era um dos exemplos que nós dávamos no ano de Darwin, também fizemos aqui muitos programas e muitas coisas para explicar a evolução, e um dos exemplos é essa, a resistência aos antibióticos. Portanto, é o conceito mais abstrato e que teremos que, sobretudo, basear numa compreensão da evolução natural, do que é a evolução das espécies, que opera a todos os níveis, desde os micro-organismos até nós próprios. Portanto, a compreensão disso, que é ciência, pura e simplesmente, é um conceito científico. E depois a informação sobre bons hábitos, sobre boas práticas relativamente aos antibióticos. E é complicado sempre quando nós, para comunicarmos uma coisa, temos que meter medo às pessoas. Nunca é de todo a solução adequada, porque neste caso aqui é um bocadinho o risco de pormos em risco, os antibióticos que temos. Eu não sei, mas acho que gostaria muito até de continuar esta conversa convosco. Muito obrigado. Um terceiro tema, antes de abrirmos a discussão, seria esta opção pelo jovem, pela criança e pelo adolescente. E, isto é muito curioso que, e já foi aqui tocado, o que nos diz o último Eurobarómetro sobre esta matéria tem muito a ver com o que está aqui a ser dito. Lembrem-se que diz o último Eurobarómetro, creio que em março falamos muito disto, é que os portugueses até são dos povos europeus que mais sabem sobre os riscos associados ao antibiótico, mais sabem. Mas, no entanto, estão claramente abaixo da média europeia relativamente ao comportamento para com o antibiótico. Jogam na sanita, oferecem ao vizinho ou ao amigo, tomam outra vez por uma coisa que foi parecida com a anterior. E quando o Eurobarómetro perguntou onde é que eles ouviram informação sobre antibióticos, eu acho que é a antítese das oportunidades, porque ouviram muito menos ao médico, muito menos ao enfermeiro, muito menos ao farmacêutico, muito menos ao professor do que na televisão. E esta ideia de que uma comunicação eficaz, ou maximamente eficaz, passa pelo conhecimento mútuo entre as duas pessoas que conversam e pela compreensão máxima entre essas duas pessoas. E quanto mais há respeito e empatia nessa relação, maior é o ganho. Eu diria que às vezes até nos lembramos mais da pessoa do que propriamente do que foi conversado. Eu acho que cria aqui uma matriz em que o ensino primeiro, segundo e terceiro ciclo tenha um papel muito, muito significativo. E depois, também permitam-me que diga que muito mais do que envolver os jovens, a gente quer ativá-los, que é um nível completamente diferente. Quer dizer, nós não queremos que eles saibam ou que estejam envolvidos, queremos que sejam ativos. É claro que depois queixamos um bocadinho se há demasiado barulho na atividade, mas o que queremos mesmo é que estejam ativos. E é mais fácil ser ativo quando se tem mais ATP e menos ativo quando se tem menos ATP. Portanto, há aqui razões para ter muita esperança neste projeto e nas nossas crianças, adolescentes e professores. Dr. Rui Lima. Bom, antes de mais, boa tarde e agradecer o convite também para estar aqui nesta mesa e cumprimentar a todos, obviamente. Eu penso que sim, a educação
tem que estar na base de todo essa mudanças de comportamentos que os nossos jovens acabam por ter. E eu acredito muito nas questões da educação para a saúde, nas questões de todo o desenvolvimento dessas competências que, quando estamos a trabalhar com eles, é o que estamos a fazer. Obviamente que os professores transmitem os conhecimentos, mas não é só os conhecimentos que nos move a todos. E desde 2017, quando fizemos o referencial da educação para a saúde, o que está lá traçado tem, obviamente, os conhecimentos que procura-se que os miúdos demonstrem ao longo de toda a escolaridade, mas também as atitudes, os comportamentos, etc. Também o documento que hoje em dia é quase a Bíblia da educação, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, pede muito dessas questões, ou seja, não é só os conhecimentos que os miúdos revelam ter, é tudo o resto, todos os comportamentos, todas as atitudes, todos os valores que têm e que pretende que eles tenham à saída da escolaridade obrigatória. E quando estamos a trabalhar estas questões, obviamente, e tudo que já foi aqui dito, concordo em absoluto com tudo, mas essa questão de trabalhar com os jovens é importantíssima e a escola tem que assumir esse papel, porque, como aqui foi falado relativamente a esse espaço, os trabalhadores passam aqui grande parte do tempo e os alunos passam grande tempo da sua vida na escola. Quando chegam em casa, praticamente pouco mais do que dormir. Estão um bocado com os pais. Esse tempo que estão com os pais também é tão reduzido que eu compreendo que os pais hoje em dia se preocupem mais em mimar do que educar. Eu, sinceramente, tenho muito essa percepção, até porque educar tem uma coisa terrível para mim, é que educar é chato. Não tem nada de bom, educar só traz chatices, só traz uma série de contrariedades e o tempo que hoje os pais têm com os seus filhos, os pais, os avós, etc., é tão pouco que reduzem praticamente esse tempo às coisas boas. E por isso a escola tem que ter também sonos de educar e de transmitir todos esses conhecimentos que depois vão estar na base, esperemos nós, das atitudes, dos valores e dos comportamentos dos nossos jovens, e que a longo prazo é que se vai ver resultados, porque essas questões que também aqui já foram faladas, obviamente nós não conseguimos ver grandes mudanças num curto espaço de tempo. A questão, por exemplo, dos antibióticos também é um bocado isso. Nós, durante muito tempo, a população habituou-se a que por qualquer coisa era um antibiótico. Era a prática, não havia muito... E depois temos um problema dos portugueses, não é? Costuma-se dizer que de tolo e de médico todos temos um pouco, e por isso os portugueses é muito nessa onda. São capazes de se automedicar, são capazes de prescrever, entre aspas, à família, prescrever aos amigos, etc. Porque se resultou comigo, vai resultar com outra pessoa, certamente. Esquecem-se que são realidades diferentes, somos todos nós diferentes. Mas é preciso trabalhar com os jovens para eles compreendam que isto não é bem assim, que todos somos diferentes, que todas as bactérias têm uma evolução enorme, que os medicamentos são diferentes, etc. E há aqui uma questão que já foi aqui falada, que é a responsabilização dos jovens, que tem muito a ver com o conceito de promoção da saúde. Não é só... e os jovens não podem só pensar na sua própria saúde, têm que pensar na saúde dos outros e a saúde ambiental. E essa questão, por exemplo, do ambiente, para os jovens, hoje em dia faz se calhar até mais sentido do que fazia para a nossa geração, não é? Nós éramos um bocadinho alheios a essas questões ambientais. Essas questões ambientais são todas muito recentes, mas o facto de eles compreenderem que, na verdade, o uso inadvertido do antibiótico ou da eliminação do antibiótico que vai criar problemas no ambiente, se calhar é uma outra maneira de os fazer entender que, na verdade, têm que ter uma outra
atitude perante o antibiótico. Mas isso, obviamente, demora o seu tempo, é um trabalho de persistência, um trabalho que tem que ser continuado, mas que a escola tem claramente uma responsabilidade muito grande e os professores também. Obviamente não é só nessas questões relativamente aos conceitos e ao conteúdo do IBUG, mas eu sou das pessoas que mais vezes agradeço aos professores o trabalho todos que têm feito, porque, na verdade, se os nossos jovens têm dos melhores, ou por outro, dos menos maus comportamentos de saúde a nível da Europa, deve-se ao trabalho que é feito nas escolas, ao trabalho que as escolas de há muito tempo e as equipas de saúde escolar que trabalham connosco têm feito em prol da saúde dos nossos jovens, em prol dos comportamentos deles, e, na verdade, têm revelado, obviamente, que não é notícia os bons, que também lá está, é tipo de Portugal, não, o que é bom não é transmitido na comunicação social, o que é mau é que é transmitido, por isso foca-se muito nesses pontos, mas que, na verdade, esse trabalho só faz sentido se for feito mesmo com os jovens. Como também é um ditado português, o burro velho não aprende línguas, não é? Quando já estamos chega-se a uma idade que já não me faz grande problema, não há que mudar grandes comportamentos, mas, na verdade, a nossa geração e a geração que veio logo antes de nós e depois de nós, tem que perceber que, na verdade, estamos a educar os nossos jovens para quando eles chegarem a uma idade adulta terem uma outra atitude, um outro comportamento para tudo, principalmente a nível da saúde, porque, na verdade, também como a OMS diz, a política tem que estar, a saúde tem que estar em todas as políticas, também na educação, e se não for a escola a trabalhar as questões da educação para a saúde, da promoção da saúde, obviamente com a saúde, com parceiros, mas muito focado, lá está, num discurso positivo, salutogénico, e não tanto virado para a doença. Os nossos jovens, como todos os jovens, como nós também já fomos jovens, enquanto se é jovem é-se imortal, não é? Os problemas viram a longo prazo e não se vê nisso. Agora, temos é que trabalhar para perceber que, na verdade, os nossos comportamentos e as nossas atitudes têm consequências não só em nós, como nos outros. E o que ainda há pouco o Miguel está a falar é verdade. Muitas vezes, por exemplo, fazendo a ponto com uma outra área, mas que é obviamente mais querida, até pela minha formação. Se nós dissermos aos jovens para escolher, por exemplo, uma refeição saudável, eles são capazes de não escolher tão saudável quanto isso, porque pensam no prazer imediato. Mas se nós dissermos, não, mas agora vais escolher para a tua namorada ou para os teus irmãos mais novos, ou isto, aquilo. Eles aí já vão ter cuidado em escolher uma refeição mais saudável, porque sabem que estão preocupados com a saúde e com o bem-estar dos outros e que têm uma outra atitude que não perante só o indivíduo. Há aqui uma forte mensagem de esperança e de spillover do IBUG para valores morais e de cidadania, o altruísmo, a participação em sociedade. Não é que eu vos veja por causa desta luz, mas há questões da audiência. Enquanto a audiência vai pensando, e sem embargo de falarem daquilo que entenderem, deixem-me pôr outro assunto em cima da mesa. Eu tenho para mim, e até pegando aqui nesta questão mais contextual e mais larga, e pegando nas palavras da professora Ana Noronha, já agora desafio-a assim, porque tocou da ideia do medo não ser uma ideia, um driver de literacia. Eu diria assim, nós infelizmente chegamos ao fim destes milhares de anos de antropocentrismo e o grande tema é a sustentabilidade da humanidade e a sustentabilidade do planeta. O que é o mais altruísta dos temas, diria eu, porque é um tema que se refere ao altruísmo com a geração futura, digamos assim. E claramente migrações, mudança climática e resistência a antibióticos, tudo isto é
um macrotema, isto é, não são 3 temas, é um macrotema. As migrações são um acelerador enorme das migrações e da transmissão das resistências. A mudança climática está claramente associada a um aumento da poluição, e o aumento da poluição claramente associado ao aumento das resistências microbianas. Isso está hoje em dia cientificamente provado. Como é que nós podemos fugir do medo se o que está em causa é sustentabilidade? Valha-me Deus. Eu não tenho resposta para isso. A principal resposta será a confiança na ciência e nos cientistas, e de que nós podemos ir, apesar de tudo, contrabalançando ou criando novas formas de agir e de combater esses problemas todos, porque esses problemas todos, ainda por cima, são complexos e têm todos relações entre si, têm todos cadeias de feedback uns com os outros. Portanto, de facto, estamos numa situação que não é de todo fácil. No entanto, há bons exemplos, por exemplo, com a reciclagem. Hoje em dia recicla-se muito mais do que se reciclava antigamente, e a transição foi relativamente rápida. Com as crianças, aliás, como estava a dizer também, as crianças a terem um papel fundamental a passar a informação também para as suas casas. Por isso, foi uma coisa que se está a dar ainda, não é perfeita, mas começou-se relativamente bem. A parte também do tabaco, a proibição do tabaco, aí está tornando a atitude mais fácil é não fumar, porque não pode fumar aqui, não pode fumar ali, não pode dar para pouquíssimo tempo, pouquíssimos anos. Fumava-se em todo o lado. Nós estaríamos aqui a fumar, eu não, que nunca fumei, e o auditório estariam as pessoas a fumar, e isso era considerado um comportamento normal. Portanto, nós temos, para nos nortear, que ter em conta a mudança relativamente rápida que é possível operar por um conjunto de informação, mecanismos de propaganda, pura e simplesmente, de indicar ações que são as corretas, e isso é que passa a ser cool, passa a palavra, isso é que passa a ser o comportamento socialmente aceite e socialmente correto, e uma mistura também de legislação impeditiva. Portanto, é um cocktail destas várias coisas que nós temos que ir pondo em prática para conseguir os objetivos. Porque também, se eu disser o mundo está perdido, não há nada a fazer, o oceano não vai ter peixe, a atmosfera vai ficar irrespirável, toda a gente o que é que vai fazer? Vai meter-se em casa a aumentar o problema também de saúde, que é o excessivo consumo de produtos de calmantes e coisas dessas, ou então vai para os bares, não é? Ter-se nos copos. Portanto, não é uma solução. A solução é precisamente mostrar os bons exemplos, mostrar que é possível evoluir num espaço de tempo que não é imediato, mas também não é uma loucura, é um espaço de tempo palpável, de meia dúzia de anos, é possível evoluir no sentido da mudança de comportamentos. Quer comentar? Sim, se me permitem deixar só aqui 2 notas relativamente àquilo que foi dito, e voltando um bocadinho atrás naquilo que a professora Ana estava a falar agora, mas uma nota que me parece também importante, e quando nós falávamos da escolha saudável, eu estava-me a recordar que também um estudo da OCDE, como o professor estava a referir, este um bocadinho mais antigo, dava nota de que uma grandíssima percentagem, acho que rondava cerca de 70% dos problemas associados à toma dos antibióticos, estava relacionado com o facto das pessoas ainda terem em casa antibióticos. Portanto, como o antibiótico não é um medicamento que seja de receita livre, não é? Portanto, não é de acesso fácil, os principais problemas prendiam-se com isso. Portanto, eu diria que também aqui encontramos uma oportunidade, isto respondendo àquele repto que o professor tinha lançado ao início. Quando falamos das questões da unidose, quando falamos das questões que é centrarmos naquilo que serão as possibilidades de fazermos entender e perceber, sobretudo até aos mais novos, que o antibiótico é algo precioso. E acho que devíamos dar esta dimensão também nesta perspectiva, da preciosidade daquilo que temos. Portanto, é algo tão valioso para todos nós que devemos ter o máximo de cuidado sobre a forma como o tratamos.
E eu parece-me que esta é uma dimensão que até o próprio IBUG nos pode ajudar a transmitir de uma forma muito concreta, mas também muito precisa. Para também percebermos depois que aliás, a questão do medo, e agora pegando também naquilo que dizia a professora agora, nós sabemos, e toda a literatura nos diz isso, o exemplo que também temos, e aprendemos muitíssimo nestes últimos anos, que o medo não muda comportamentos. O medo não é sustentável. E dava um exemplo muito simples. Infelizmente, aqueles contextos de guerra que agora vemos de forma diária, não é? Ao início, quando alguém ouvia uma sirene, as pessoas todas se protegiam. Agora, naqueles países onde há este comportamento já induzido, as pessoas continuam a fazê-lo, mas noutros em que a guerra é o dia-a-dia, as pessoas já tendem a manter e continuar a fazer aquilo que faziam, muitas delas, e a encarar os acontecimentos de uma forma completamente diferente de quando estamos a falar de uma forma inicial. Portanto, o medo ao início pode mudar o nosso comportamento, o que é o problema, e é esse o grande desafio que nós temos quando falamos dos comportamentos, é a sustentabilidade. Ou seja, mudarmos o comportamento e manter esse comportamento alterado. Porque mudar uma vez é relativamente simples. O problema é esta sustentabilidade que temos que lhe dar. E, portanto, parece-me que temos aqui um conjunto de desafios muitíssimo interessantes. E quando falamos da questão, então, dos antibióticos, temos também aqui um conjunto de oportunidades também muito grande. Falamos das questões, aliás, estas questões das alterações climáticas e aquilo que se passa à nossa volta é tão importante que até já temos designação de, por exemplo, de expressões como a eco-ansiedade. Não é? E vemos que muitos jovens sofrem agora e sofrem de altos níveis de ansiedade por causa das condições climáticas, também vemos. Mas percebemos também no que é que isto resulta. Para além da ansiedade criada, tem resultado em quê? Nos decisores, não é? Quem decide. Se o medo fosse tão funcional para a tomada de decisão, então tudo aquilo que são as medidas, todos aqueles que foram os protocolos assinados de Paris, por exemplo, para a redução das emissões, já estava mais do que cumprido. Aliás, porque não antecipar tudo aquilo que estava assinado e para cumprirmos, de facto, as metas que deviam ser atingidas por todos. Portanto, o medo, lamentavelmente, não funciona, não serve, não chega. E é então fundamental darmos nota destas questões, e parece-me que começamos por questões tão importantes e tão relevantes, e permita-me reiterar, como falamos de coisas tão preciosas como o antibiótico, e temos também alguém que explique e que traga. Uma vez mais também a professora falava da questão da reciclagem, e perdão-me estar a dar os exemplos, mas era na sequência daquilo que estava a falar. Portugal começou a ser um exemplo extraordinário em termos de reciclagem quando tínhamos as campanhas iniciais, e hoje em dia, e lamentavelmente, se formos ver o ranking europeu em termos de reciclagem, não estamos assim tão bem. O que é que falta? Sustentabilidade daquelas que são também as nossas medidas. Portanto, há circunstâncias, e a saúde é aqui um exemplo paradigmático, em que baixar a guarda leva a que imediatamente os comportamentos voltem a ser restabelecidos. Basta vermos hoje, outra vez, a questão do ecossistema e do espaço que nos rodeia. Se calhar, muito poucos de nós já trazem o desinfetante, não é? A solução alcoólica para desinfetarmos as mãos, ou utilizarmos as máscaras, ou por aí fora. Porquê? Ou até o espirrarmos para o braço e não espirrar para a mão. Já começa a ser muito frequente outra vez voltarmos a ver as pessoas a espirrar para a mão, que era um comportamento que há 7, 8 meses atrás ninguém fazia, e aliás, corrigíamos todos uns aos outros, ou alertávamos pelo menos. Agora começa outra vez a ser o padrão. Portanto, para fixarmos, mantermos estes comportamentos é desafiante. Também baixamos a guarda em termos comunicacionais, não é? Porque a Covid deixou de ser o problema central e passou a ser já uma outra questão, eu não vou dizer secundária, mas até terciária ou quaternária. E é por isso que esta ligação estreita entre a ciência, a saúde e a educação tem que continuar a estabelecer as linhas estratégicas de forma muito robustas. Basta dizer que o Programa Nacional de Saúde Escolar é um programa quase tão antigo como a própria Direção-Geral da Saúde, é o programa mais antigo de saúde em Portugal, acho que não estou a cometer nenhum equívoco ao dizê-lo, pela sua importância estratégica e por esta linha de entendimento que tem que ser e tem que ter continuidade para a tal sustentabilidade que todos nós queremos. Só alguma questão rápida, temos pouco tempo. Se não, eu acho que há aqui várias ideias muito interessantes. Esta ideia do medo eu acho fascinante, não é? Porque a minha geração tinha uma educação baseada na dicotomia medo, prémio, bondade. Lamento dizer que não creio que o Estado português tenha saído muito deste whip and carrot system, mas vai saindo, não é? E esta coisa do gerúndio é uma invenção da literatura que é fundamental, não é? It's a process.
E é verdade que, agora, falando como médico, o grande driver para receitar mais antibióticos e de mais largo espectro é o medo. Não é o desconhecimento, é o medo de perder o doente, que é um medo nobre, okay? Não é um medo vil, é um medo nobre, mas é o grande driver de receitar antibióticos. E, portanto, esta cultura do anti-medo, eu acho que é uma ideia excelente, que é também uma cultura de abertura à mudança, que eu diria que também não é uma atitude muito portuguesa. Esta abertura à mudança não é uma atitude muito portuguesa, mas eu creio que é muito importante. Outras coisas que passaram aqui, que foram perguntas que eu tinha para fazer, porque há uma regra, como sabem, em gestão e em marketing, e se é em gestão e em marketing é tudo na vida, não é? Que é, se não tens os 18% de early adopters, não vale a pena tentar se expandir o negócio. E com toda a franqueza, eu creio que nesta história do bom uso dos antibióticos e da resistência, nós não temos ainda os 18%, portanto não vale a pena expandirmos, temos é que investir em arranjar os 18%. E eu creio muita da razão de não termos os 18% é a carência de criação de oportunidades. Falou-se aqui das boas ideias. Eu vou falar de duas boas ideias que ganharam mercado. A PISA, o maior negócio do mundo, e a separação de resíduos. Ambas estas ideias foram acopladas à instituição tangível, física, de coisas que mudavam, sejam restaurantes ou entrega em casa, ou seja, bidões ou baldes que foram produzidos para ter em nossa casa. Mesmo a ideia da desinfecção das mãos foi à custa da criação das oportunidades, isto é, a embalagem nos pés da cama para proporcionar ao passar, fazer a desinfecção. E se cheirar a limão, a oportunidade ainda tem maior, porque a gente identifica com mais facilidade aqueles que estão com cara de envergonhados porque não cheiram a limão. Esta nossa incapacidade de criar momentos de oportunidades, como, por exemplo, áreas na farmácia para devolução de antibióticos, isto é, coisas que nós vejamos que sejam tangíveis e que criem as oportunidades que têm que estar associadas à motivação e à capacitação, e o COMBI não é um modelo estanque de três coisas diferentes, isto é, capacitação, oportunidade e motivação são sinérgicas e permeiam-se umas às outras. Portanto, fica aqui como desafio que vamos todos ler o Robert C. Amici e descascar a Behavior Change Wheel para ver como é que a gente muda realmente comportamentos. Agradecer a vossa paciência e agradecer os vossos contributos. Excelente, para mim foi uma excelente hora de debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora para a próxima mesa redonda, intitulada O Impacto do e-bug nas Crianças e Jovens. A moderação está a cargo da Isabel Lopes, da Direção-Geral da Educação. Convidamos desde já para subir ao palco. E para participar na sessão chamamos a Beatriz Marques e a Francisca Gomes, alunas do agrupamento de escolas Tomás Ribeiro de Tondela, a Maria Clara Vilela e a Sofia Queiro, alunas do agrupamento de escolas de Évora, o Afonso Marques e a Catarina Sousa, alunos do agrupamento de escolas de Montijo. Não vão falar, vá. Ora, boa tarde a todos e a todas. Cabe-me a mim o privilégio de moderar a melhor mesa do dia, perdoem a falsa modéstia, mas realmente são elas e ele aqui os principais
os principais agentes de mudança daquilo que nós temos estado hoje aqui a discutir, não é? E, portanto, eu acho que é um privilégio para mim, que sou professora, ter esta oportunidade de estar aqui a dar voz a estes jovens. Antes de começar, deixem-me agradecer aos professores e às professoras que permitiram que eles estivessem aqui, que trabalharam, que os desafiaram neste projeto, porque sem eles isto não tinha avançado, não é? E apesar da doutora Dulce dizer que as receitas estão prontas, nós professores sabemos que isto não é com receitas que vai lá, é com muito amor, muita dedicação, muito trabalho fora de horas, que nós conseguimos levar estes projetos para a frente. E agradecer, eu que na Direção-Geral da Educação trabalho as questões do género, destacar que foram 2 pais que trouxeram 2 destas jovens aqui hoje para estarem connosco, porque quem está nas escolas sabe que não é fácil transportar alunos, que é uma burocracia muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e há normalmente a dinâmica que são as mães que se chegam à frente, e hoje destacar aqui que temos 2 pais que trouxeram estas 2 jovens que vieram de uma terra alentejana e que, portanto, graças a eles, elas puderam estar aqui hoje. Obrigada a todos e a todas que contribuíram para este momento. Deixem-me dizer-vos que aqui as jovens são muito nervosas, eu também estou muito nervosa e acreditem que eu estou habituada a estas coisas, mas normalmente não tenho aqui pessoas tão importantes para fazer perguntas e, portanto, tenho aqui gente muito importante para fazer perguntas. Eu vou pedir aqui e vou-lhes trocar os nomes garantidamente, à Clara e à... Deixem-me ver as minhas cábulas. À Clara e à Sofia Débora, para darem o mote aqui daquilo que me tiveram a explicar que faziam lá na escola para manter o silêncio. Eles são muito barulhentos, ou seja, vão mostrar como é que quando chegam à escola... Isto porque elas trazem aqui uns coletes que vocês podem ver e na escola delas, no agrupamento delas, elas são monitoras. Ou seja, elas se embarcaram o e-bug para elas, os professores deram-lhes esta valência, não é? E elas aproveitaram, e são elas que fazem a dinamização de muitas das atividades do e-bug lá na escola. E elas há bocado estavam ali fora a mostrar que quando chegam às aulas da educação pré-escolar, têm uma dinâmica muito própria para começar e para os manter atentos. Eu vou-vos pedir para começarem por aí, para acalmarem aqui outras jovens que possam estar menos nervosas, para elas perceberem que isto aqui é fácil. Conseguem? Para fazer a canção, sim. Não sei, é um bocadinho só. Atenção. Espera lá, tem que ter... Concentração. Ritmo. Vai começar. Já começou. Muito bem. Já começou. Obrigada. Eu agora peço lá em cima que eu pedi aos professores dos agrupamentos que iniciaram este projeto para me enviarem algumas fotografias. Isto foi tudo à última da hora e, portanto, eles enviaram aquilo que conseguiram e que puderam. Eu agarrei nas fotos e fiz uma amálgama que nós vamos ver. Eu espero que elas se revejam aqui em algumas das imagens, elas e outros que estão lá em casa a ver ou que venham a ver o trabalho que foi feito. É só para dar um mote. Se conseguirem passar o fio. Broad daylight, I'm telling you how I feel. Gonna touch your mind. Don't you dare jump on, get on me. Alright, I'm giving you on count of 3. Just show your stuff or let it be. I'm telling you. So watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way to argue because I'm bad. Jump on, you know I'm bad. You know it. You know I'm bad. Jump on, you know. And the whole world has to answer right now just to tell you once again who's bad. The word is out, you're doing wrong.
Pronto, eu acho que ficou aqui uma amostra. Já tinham passado amostras de manhã, que eu acho que eram fantásticas, e, portanto, isto foi um momento... Eu tinha pensado fazer um filmezinho de 1 minuto, mas depois eu não consegui evitar colocar as fotos todas que me foram chegando, e, portanto, fui pondo todas. Vou-vos pedir que passem o microfone ali para o fundo. Temos o Afonso e a Catarina, que vieram do agrupamento de escolas do Montijo. Obrigada também a quem vos trouxe, para vocês estarem aqui. Digam-me uma coisa, o que é que vocês partilham um bocadinho da experiência, em termos de agrupamento, e de alguma ação, atividade que vocês tenham participado, que vos tenha marcado? Nós fizemos várias atividades. Uma das que, por exemplo, que eu mais gostei foi, vendaram-nos os olhos e puseram-nos uma tinta que nós não sabíamos que era e representava o sabão. E nós esfregávamos as mãos como se fosse sabonete, só que quando nós descobrimos que aquilo era sabonete, descobrimos onde é que o sabonete não chegava a todos os cantos das mãos. Por exemplo, entre os dedos, mais nas unhas, não chegava lá. Então, eu acho que foi uma das melhores, para mim foi a que eu mais gostei das experiências que nós fizemos. E o que é que isso significou para ti, quando tu... Mostrar que nem sempre o que nós vemos é o que realmente é, principalmente que nós não tínhamos apercebido que não chegava, senão... Se nós percebêssemos que aquilo era tinta, com certeza que íamos esfregar melhor e isso tudo, mas no dia-a-dia uma pessoa não pensa assim. Muito bem. E o problema maior é que os micróbios nós não os conseguimos ver, não é? Eles são muito pequenininhos e, portanto, a gente nem sabe que eles estão aqui e eles andam para aqui aos milhares, milhões. Afonso, e para ti? Uma atividade que tenha sido relevante, com a qual tu tenhas gostado de participar? A atividade que eu mais gostei de participar foi quando eu fui à Casa do Ambiente, apresentar com os miúdos da creche experiências a uma universidade sénior. Muito bem. Nós pomos sabonete de um dedo e nós pomos pimenta numa taça com água. Depois punhamos o dedo dentro da taça e aquilo espalhava-se. E achas que as pessoas mais velhas que estavam lá perceberam que mensagem é que vocês queriam passar? Sim, acho que sim. E o que é que achas que, para quem está aqui e que não fez essa atividade, o que é que representava o que vocês fizeram? A pimenta representava os micróbios e o sabonete ajuda a espalhar os micróbios que é sair do corpo. Afastá-los, não é? E se nós não tivéssemos posto sabonete no dedo, o que é que acontecia? Os micróbios ficavam no nosso dedo. Ficavam todos agarrados, não é? Portanto, isso mostra a importância de nós lavarmos bem as mãos e, como dizia um filme de manhã, não basta lavar as mãos só com água, nós temos que utilizar sabonete. Como é que foi para ti essa experiência de estar juntamente com um público mais idoso, não é? Vocês foram no mesmo espaço, estiveram várias gerações, vocês mais jovens e os outros mais velhos, se calhar de pessoas da idade dos vossos avós. O que é que achas que foi, em termos de debug, de transmitir informação? Acham que eles já sabiam isso que vocês foram dizer? Que para eles foi uma novidade? Ficaram surpreendidos? Há algumas experiências que eles ficaram surpreendidos, há algumas que eles já sabiam. Ok. Obrigada. Afonso, vou perguntar agora aqui também às colegas que vieram de Tondela, que estão um bocadinho nervosas, porque elas estão habituadas a falar para os colegas, faz conta que estão ali, são da vossa turma todos, não é? Ali o Miguel, o João, a Maria, portanto não está aqui ninguém que vocês não conheçam. Beatriz, qual é a Beatriz? É ela. Conta lá uma atividade que tu tenhas gostado de fazer. Uma só. Não consegues. Ela já fala. Francisca, uma atividade que tenhas feito lá na escola que tenhas gostado. A atividade que eu mais gostei foi a higiene das mãos. A higiene das mãos. E então, como é que fizeram? Nós aprendemos a lavar corretamente as mãos. É basicamente isso. E foi a mesma experiência que eles fizeram de lavar as mãos? Sim, também. E toda a gente ficou a perceber como é que se lavava corretamente as mãos? Sim. E vocês acham que o facto de nós termos atravessado uma fase agora recente, com a Covid, que fez com que se tornasse mais importante a lavagem das mãos? Sim. Sim? Então imagina que tu tinhas que fazer aqui uma sessão para esta gente toda que ninguém sabe lavar as mãos. Como é que tu fazias? O que é que tu ias pescar? O que é que os punhas a fazer? Mostra como é que fizeste lá na escola, para eles saberem. Como é que fizeram lá na escola?
a professora trouxe um papel onde nós tínhamos as várias formas de lavar As as várias mãos, formas, sim. os vários passos, e nós fomos fazendo. E quais eram os passos? O primeiro passo, sujar as mãos. Não sujaram as mãos? Também. Também sujaram as mãos, não é? Sim. E sujaram as mãos com o quê? Lembras-te do que é que usaram para sujar Com as mãos? canela e óleo. Com canela e óleo, pronto. Bem, isso é que é sujo, bolas de limpar as mãos de canela e de óleo, principalmente a parte do óleo. Então e depois, sujaram as mãos com canela e óleo? Todos sujaram as mãos com canela e óleo? Sim, primeiro foi uma pessoa que sujou e depois nós íamos dando mão a mão e vendo, pronto, quem ficava com mais. Depois tínhamos uma bacia com água e uma pessoa lavava 20 segundos só com água, outra era 20 segundos com sabão e a outra não me lembro. Não te lembras, pronto. Mas uma lavava só com água e outra utilizava água e sabão. E qual era o resultado? Qual era a diferença? A que tinha água e sabão foi a mão mais limpa. Foi a mão mais limpa. De que ano é que tu és? 7º. E essas experiências foram feitas em que aula? Foi no Clube de Ciências. Nos Clube de Ciências. Então, o Clube de Ciências, o que é que vocês fazem, em geral, lá na escola? Fazemos várias atividades. Todas relacionadas com a ciência. É importante fazer ciência. Sim. E porquê? O que é que nós fazemos quando fazemos ciência? Estamos a experimentar, não é? Sim. E acabamos por aprender coisas que, se a gente só ler nos livros, acaba por não ver que é verdade, não é? Se tu não tivesses, se calhar, experimentado e sujado as mãos e lavar melhor ou pior, tu não percebias a diferença de lavar bem as mãos, não é? Sim. Obrigada. Isto não é fácil estar aqui, deste tempo. Vocês pensam o quê? Não sei, muita gente estava ali que deve estar aqui. Uma atividade boa para que tu tenhas gostado? Uma atividade que eu gostei de fazer com os meninos da creche foi, nós ensinámos... Tu podes começar do princípio, explicar como é que vocês chegaram à creche. Nós, lá na escola, as únicas atividades que nós fizemos, as únicas sessões que nós fizemos, foi só na creche. Sim, mas porquê é que vocês foram à creche? Vocês trazem esses coletes, eu agora queria que explicassem um bocadinho mais essa dinâmica. Nós fomos à creche, também acho, porque é muito bom nós transmitirmos essa informação e darmos a aprender às crianças mais pequenas essa informação para as crianças lhe darem uso na vida futura, porque é uma coisa que se realmente deve fazer como deve de ser. Eu não me lembro se já os apresentei, mas temos aqui a Clara e a Sofia, que vieram do agrupamento de escolas, eu acho que não é Débora, de escolas? Manuel Ferreira Patrício. A gente tem uma nota que vem em Débora e depois esquece do nome do agrupamento. Estão a ver, as pessoas grandes também falham. Então é assim, o que é que o agrupamento fez? O agrupamento pôs a tarefa nas mãos das crianças, porque ninguém melhor do que elas próprias sabem explicar aos mais novos como é que as coisas se fazem. E, portanto, aqui estas duas jovens, a Clara e a Sofia, são como que monitoras lá na escola, não é? Os professores ensinaram, vocês aprenderam a fazer as atividades, não é? Deixa eu falar dela agora um bocadinho, que eu ouvi que ela ia explicar. E então, depois de aprenderem a fazer experiências, vocês foram para um clube, não é? O Clube de Ciências Gira, já viram que é comum a ciência aqui. Não passámos também as tardes livres em casa, olhar para o boneco, vinhamos e fazíamos algo melhor. Atividade física, promoção de atividade, nada de sedentarismo. Como a minha colega disse, eu concordo com ela, devemos começar por educar as crianças mais novas, porque daqui a uns anos, quem sabe, se calhar são elas também que estão no nosso lugar no clube, a ensinar a outras crianças mais novas. É um ciclo. É importante. Então, vais-me explicar uma das atividades em que vocês fizeram com essas... Quando nós começámos o ano letivo, nós começámos com uma atividade para dar a conhecer o clube às outras pessoas, chamado Concurso do Micróbio Maluco, onde cada um podia criar o seu micróbio, com materiais reciclados, dar o seu nome e colocar uma função, se era para o bem, se era para o mal, se cuidava às pessoas, se não cuidava. Nós também fomos à creche ensinar a lavar as mãos, como as meninas ali do outro lado. E também fizemos com a sala dos professores e com os professores a atividade que eles também fizeram, mostrar que os micróbios, que era a pimenta, afastavam-se quando nós lavávamos as mãos com o sabonete, ou seja, passar só com água não funcionava.
Também fomos à creche ensinar o que é que acontece quando nós espirramos para a mão e ensinámos a lavar os dentes às crianças. Muito bem. Digam-me só uma coisa. Houve aqui algum de vocês que fez a atividade dos espirros? Então, deixa ela contar como é que é a questão dos espirros. Qual é a importância dessa atividade para já? Nós fizemos ao pé de um jardim que nós temos na escola, pusemos várias folhas de papel que representavam o ar, basicamente, e um borrifador com tinta verde. A tinta verde representava o espirro e os micróbios. E nós vimos quão longe ia o espirro, principalmente, e ver o que ia tão longe, porque se nós não tivéssemos posto o papel, não dava para diferenciar. Mas como nós fizemos, nós reparámos e ficámos super espantados o quanto ia longe o nosso espirro quando não punhamos a mão. Por isso, Pôr a mão? Sim, o braço. Pronto. Foi apanhada. Não, é porque era o nosso hábito, era espirrar para a mão, ou nós podemos ter na mão. E imagina que podemos ter a mão com um lencinho de papel, aí já podemos ter a mão, não é? Pronto. O hábito é dizer a mão, mas depois na prática nós acabamos todos por fazer assim, não é? E portanto repararam que a distância, mais ou menos, lembras de onde é que ia um espirro? Deve ter ido 1,15 m por aí. 1,15 m, é muito, não é? Porque a gente às vezes afastava-se, não é? Daí a distância recomendada, por exemplo, na altura da Covid, seria os 2 metros, não é? Porque não parecendo, mas vai muito longe, até quando nós estamos a falar, saem gotículas, e essas gotículas podem estar carregadas com partículas, não é? Com vírus ou bactérias e que podem ser prejudiciais. Mas nós não temos só bactérias prejudiciais, pois não, nós temos bactérias positivas. Emprestem aí que eu tenho aqui tenho que desafiar aqui estas raparigas outra vez. Porque eu ouvi falar da corrida dos fermentos, não foi? Então expliquem-me lá como é que foi a corrida dos fermentos. O que é que vocês fizeram, o que é que viram? Se tu conseguires convencê-la a ela ajudar-te. Eu sabia. Vá, calma. Conversa comigo. Tínhamos 2 potinhos. Num deles punhamos fermento e água. E no outro punhamos fermento, água e açúcar. E o que tinha o açúcar crescia mais rapidamente do que o sem. Isso significa que o açúcar é importante, não é? Para os fermentos. E os fermentos são que tipo de... Em que é que nós podemos... Neste caso, os fermentos são bons ou são maus no nosso, para o ser humano? São bons. São bons, não é? Servem para fazermos o quê? Comida. Mais concretamente... Fala mais... É que são todos lá em casa... Pão, bolos, queijo... Mais. Depois há outras coisas que não é para os jovens consumirem, não é? Vinho, cerveja, pronto, estão a ver? Ou seja, isto tudo para percebermos que quando estivermos a trabalhar isto do e-bug, não é? Temos micróbios bons e temos micróbios menos bons, não é? A verdade é que nós temos que saber lidar com eles. Até agora já és capaz de me contar uma atividade que tenhas gostado de fazer? Então diz, qual foi? Gostei de, a partir de um iogurte, fazer mais. Fazer mais. E quantos é que fizeste? 8. 8 iogurtes a partir de um iogurte. Sabem que no meu tempo, hoje em dia a gente chega ao supermercado e compra os iogurtes, mas antes havia as iogurteiras em que nós, com um iogurte, fazíamos muitos, não é? E isso conseguiram fazer porquê? O que é que o iogurte tem que faz com que se consiga fazer muitos iogurtes, sabes? Estamos aqui a falar de micróbios, não é? E, portanto, esse iogurte tem lá bactérias, neste caso, não é? Boas, não é? Que ajudam a fazer mais comida, não é? Mais iogurtes. Porquê? Porque dentro do iogurte há o quê? Que tu ainda há bocado dela falou, ou que vocês falaram dos fermentos, que cresce mais contém o quê? Contém açúcares, não é? Portanto, havendo ali qualquer coisa para os bichos comerem, para os micro-organismos comerem, não é? Eles comem e crescem. E quando a gente aqui diz cresce, quer dizer o quê? Que eles se reproduzem, não é? E os micróbios reproduzem-se muito rapidamente, não é? Eu estou voltando aqui à ciência gira. Que outra atividade é que vocês querem partilhar aqui, que tenham realizado e que acham que tenha tido impacto junto dos colegas? Ou na turma, quem é que... Então vá. Eu acho que foi
o pinta-espirros, que era Peço desculpa, eu organizei isto muito mal. Em que ano é que vocês andam? 6º ano. 6º ano, pronto. É o pinta-espirros, uma atividade um pouco semelhante à atividade que eles realizaram, onde nós íamos à creche e desenhávamos as mãos das crianças. Nós explicávamos-lhes que quando nós espirramos para o cotovelo, os micróbios não se alastram, enquanto que se fosse para a mão, eles iriam passar da mão, depois se tocássemos em algum objeto ou numa pessoa, a pessoa também estaria com os micróbios. Então, nós desenhávamos as mãos das crianças e depois punhamos umas gotinhas de corante e elas com a palhinha iam soprando o corante para a mão, o que ia mostrar como é que os micróbios de 2 ou 3 gotinhas, no caso um espirrinho, pode ser pequeno, são imensos. Acho que foi isso. Foi? Olha, e conta-me lá como é que foi essa experiência de estar ali a ensinar os mais pequeninos. Agora é a vez dela, assim, que é para ela descansar a voz. Como é que foi essa experiência de estar com os mais pequeninos, passar-lhes essa informação? Como é que eles reagiam? É assim, às vezes é um bocadinho difícil porque eles são crianças e não têm um comportamento nem maturidade como nós temos. Mas... E quem fala assim não é gago. Mas depois acaba sempre por ser engraçado e nós ficamos felizes de poder transmitir alguma informação de bem aos mais pequenos. É sempre muito engraçado. Nós gostamos muito de trabalhar com crianças, mesmo sendo as únicas atividades com quem nós temos feito, foi com as crianças. Nós gostamos muito de fazer as atividades com elas, porque também elas têm aquela energia e normalmente quando nós somos crianças é quando nos dá aquelas ideias cheias de imaginação na cabeça, o que faz ser sempre os trabalhos, trabalhar com eles ser sempre muito melhor. Ela faz lembrar o trabalho do professor, não é? Porque isto é assim mesmo, não é? A gente está numa sala e depois aquilo é a imaginação ali a fluir em cada uma daquelas cabeças. Ainda bem que elas já não são crianças, por isso é que elas estão aqui e estão-se a portar muito, muito bem, não é? Acrescenta. As crianças, como são os meninos da creche, eles é que depois, eles trabalham na sua sala, nós temos trabalhado com eles na sua sala da creche e depois um está a ver um brinquedo, os outros 5 também vão e eles desconcentram-se, mas, na minha opinião, acho que até é melhor trabalhar com os mais novos, como eu tinha dito, podem vir passar a palavra daqui a uns anos, do que se calhar ir a turmas mais velhas do que nós, que se calhar o interesse dele é então, fingir ter bom comportamento, para ter para pronto, fazer boa figura e depois a partir da escola... Estou preocupada quando ela crescer. Não, eu percebo o que é que ela está a querer dizer, não é? Porque a partir de uma certa altura a gente deixa de dar importância a certa... Isto é ou não é um assunto muito importante? É importante. E é importante só na escola ou fora da escola? É fora da escola e dentro. É. Vocês fizeram alguma coisa assim para fora da escola? Para que esta mensagem do espirro e isso tudo passasse lá para fora? Não? Então o que é que achas que podiam fazer agora para a próxima? A atividade semelhante foi que fizemos uns cartazes sobre a diabetes e passeámos pela rua com os nossos cartazes. Pronto. Então agora o Dia Mundial das Diabetes. Então agora se calhar tem que fazer um sobre o e-bug e levar se calhar os vossos espirros lá para fora para mostrarem como é que é. Não acham? É só a professora concordar. Já concordou. Passa além ao Afonso, por favor, e à Catarina ao microfone. E eu agora pergunto se vocês já tiveram essa experiência com esse centro de terceira idade, não foi? Com pessoas que vinham do centro de terceira idade. E sem ser com esses, com os pais, passaram de alguma forma lá em casa, levaram as experiências que fizeram na escola lá para casa, experimentaram lá em casa? Havia algumas atividades que nós podemos experimentar em casa. Sim. Que era tipo... Havia uma atividade que nós fizemos que era um aperto de mão, que nós pomos glitter, nós pomos purpurina na mão. Sim. Depois nós dávamos um aperto de mão, depois víamos quantos micróbios passava para a mão, que a purpurina representava os micróbios. Então essa atividade dá para fazer, por exemplo, lá em casa, não é? Todos nós podemos ir para casa, não é? Com as mãos cheias de purpurina e mostrar aos adultos, não é? Que às vezes são um pouco, não acreditam muito nos mais novos, não é? Como é que as coisas acontecem, porque eu acho que só ver
não é? Como diz o velho ditado, ver para crer. E, portanto, se nós experimentarmos e fizermos as coisas, percebemos muito melhor como é que elas realmente funcionam do que se nos disserem só, faz assim ou faz da outra maneira, não é? Deixa-me perguntar aqui a elas. Para os mais velhos, como é que é? Fizeram alguma atividade para levar para casa? Experimentaram estas atividades lá em casa com a família? Foi? Conta. Qual foi a atividade que fizeste lá em casa? Ensinar aos meus pais. E como é que ensinaste? Foi só assim de boca? Disseste assim, olha, aprendi isto hoje na escola? Não, também mostrei. Mostraste? E como é que mostraste? Com as mãos? Sujas de quê? Purpurinas? Não. Sujas? É, as nossas mãos estão limpas ou estão sujas? Sujas. Achas que as minhas mãos estão sujas? Se não lavarmos, estão sujas. Como é que nós sabemos se as nossas mãos estão sujas ou não? Diz-me lá, como é que tu sabes se as tuas mãos estão sujas ou não? Desde que saíste ali da hora do almoço, que imagino tenhas lavado as mãos para almoçar, as tuas mãos ficaram sujas ou não? Ficaram. Tocaste em muitos lugares. E podes ter ficado contaminada ou então deixar bactérias que tu até tens, não é? Que estás constipado e nem sabes, e andas para aí a espalhar bactérias porque tocamos em muitos lados, não é? Daí a importância de... Lavar as mãos. Tens que lá para o pé, senão lá em casa não. Lavar as mãos. Lavar as mãos. É assim, isto parece muito simples, estamos aqui todos a bater na questão de lavar as mãos, mas percebemos com a Covid que lavar as mãos é uma das formas mais simples e mais eficazes de evitar que se espalhem determinados... Espera lá, tens que falar para aqui. Como o senhor há bocadinho tinha dito, antigamente, na altura do Covid, toda a gente, quando alguém espirrava para a mão ou não lavava as mãos depois de ir à casa de banho e assim, era logo toda a gente a corrigir-se uns aos outros, um pânico, não podes fazer assim, tens de lavar as mãos, tens de ter higiene, que espalhas o Covid para todos nós, caso tivesse a pessoa e mesmo que não tivesse, uma questão de segurança. De higiene? Lá na nossa escola também compravam uns sabonetes específicos, meio brancos, meio azuis, desinfetavam melhor as mãos. Hoje em dia, depois da Covid, como já não andam nas notícias a dar, morreram para aí 20 mil pessoas durante um dia. Hoje em dia, como já não é assim, já não morre ninguém. As pessoas já não se preocuparam, já não se preocupam mais hoje em dia. Queres acrescentar alguma coisa? Não? Querem acrescentar alguma coisa? Então, lavar as mãos, a importância de lavar as mãos. E agora há outra atividade que eu sei que fizeram, que nós tínhamos falado aqui um pouco, que é o escovar os dentes. Fizeram a atividade de escovar os dentes? E ensinaram às crianças lá no jardim de infância a importância de escovar os dentes. Então, contem. Como apareceu aqui no vídeo, havia um menino que tinha um espelho, estava uma de nós, não sei qual é que era, acho que era uma das meninas do nosso grupo lá em Évora, a meter um espelho para o menino ver os seus dentes. Como apareceu aqui no vídeo, fizemos isso e logo depois juntámos-nos em grupos para eles aprenderem a lavar os dentes, porque acho que é mais comum as crianças terem cáries do que os adultos. E então, lá está, é outra coisa que convém as crianças saberem porque se faz, porque se deve fazer. Porquê que tu achas que as crianças têm mais cáries que os adultos? Comem mais doces? Lavam menos os dentes? Provavelmente comem mais doces, sim. E também porque só a partir mais ou menos dos 6, 7 anos é que eles começam a lavar os dentes por eles. Passa que ela está a acrescentar aqui qualquer coisa importante. Eu acho que é a partir dos 13, mais ou menos. Aí a partir pela dos 13 é que começam a lavar começam a pensar no que é que as outras pessoas, como é que as outras pessoas as veem. Os cuidados com a imagem, tudo, não é? A imagem. Pronto, a partir dos 13 anos é que começam a lavar os dentes a sério. Mesmo assim, começam a lavar mesmo sem saber tão bem como provavelmente. Pronto. Exatamente. Talvez seja por isso. Então, expliquem lá como é que se lava bem os dentes. Uma coisa que nós aprendemos, não no clube, mas na primária, é escovar. Nós normalmente lavamos de lado, por cima e do lado de dentro. E contamos 10 vezes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 escovadelas, exatamente.
Isso para cada lado dos nossos dentes. E foi assim que nós lhes ensinámos. E também lavar na língua. Porque acredito que há muitas pessoas que não fazem isso. E porquê que é importante lavar essa zona toda? Para retirar o quê? Para retirar todos os resíduos de comida. Porquê? Quem é que come esses resíduos se a gente os deixar lá? Os micróbios. Os micróbios, exatamente. E assim se criam as cáries. Sempre me ensinaram que... Olha, passa aí ao Afonso para perguntar. Vocês também fizeram atividades lá na escola com a escovagem dos dentes, não foi? Não, não Vocês fizemos. não? Foram os mais novinhos que fizeram? Acho que sim. Pronto. E vocês, mas acham que é importante na vossa idade escovar os dentes? Sim. Vocês também escovam 10 vezes, assim, para cada lado? De vez em quando. A honestidade, as crianças nunca mentem, não é? Sabem que se é criança até aos 18 anos. Eu deixei de ser criança há pouco tempo. Já se lembrou, pronto. Deixa ela... Passa para ela. Eu tenho uma ampulheta de 2 minutos e meio, eu viro-a e escovo até ela parar o tempo. Eu sempre funcionei assim. É uma boa ideia, não é? Arranjar uma ampulheta e pôr lá na casa de banho para controlar a escovagem dos dentes. E ela, entretanto, ia dizer qualquer coisa que se lembrou. Não, aí... A Clara, não é? Sempre me ensinaram que... A minha colega estava a dizer que temos de lavar bem a língua. Sempre me ensinaram que a seguir as nossas mãos, que andam em contacto durante o dia todo com os objetos e com as pessoas e assim, a língua é o nosso segundo lugar mais sujo do corpo, por assim dizer. E por isso é que devemos esfregar bem com a escova. Até há escovas próprias que, quando nós viramos a parte de trás, para escovar a língua. Tem uma parte própria para escovar a língua. E depois ainda há outro objeto, além da escova, outro artigo que nós devemos utilizar para os dentes, não é? Que é o fio dental. O fio dental. Então, vocês lá na escola também fizeram atividades de escovar os dentes, que eu sei. Não? Também já não estão na idade de escovar os dentes, ou ainda não chegaram à idade dos 13 anos para escovar os dentes. Pronto, está bem. Então, alguém aqui fez a atividade da questão da saúde, que envolve os animais, os cuidados que nós temos de ter em relação à saúde com os animais domésticos. Algum de vocês quer partilhar uma experiência em relação a isso? Não fizeram? Mas sabem a importância de, por exemplo, termos os animais domésticos? Que cuidados é que temos de ter com os animais domésticos, Afonso? Temos de alimentá-los bem, tratar deles bem. E mais? Uma coisa que as crianças fazem, os adultos também, e que nós também temos de fazer com os animais, é o quê? Dar atenção. Dar atenção, muito bem. Atenção, carinho, afetos, todos nós precisamos. E depois há outra coisa que dói um bocadinho mais do que a atenção, que também se fala no e-bug. Ir ao veterinário. Ir ao veterinário, sim, no caso dos animais. A higiene. Dar banho aos animais. E mais. Estão quase lá. Afastá-los de químicos, protegê-los. E há outra forma de proteger os animais e de nos protegermos a nós, pelo menos de prevenirmos algumas doenças. Eu não costumo usar, mas... Eu sei, estou a brincar. Roupa apropriada, mas há outra coisa, ninguém está aqui a tocar nos animais e vocês também já fizeram. A vacina? As vacinas, muito bem. Porquê que é importante vacinar, sabem? É para prevenir doenças. Para prevenir doenças, ou seja, nós quando estamos a falar dos antibióticos, nós já estamos a tratar, não é? Mas podemos fazer algo muito antes, que é prevenir. E, portanto, a questão das vacinas, connosco, são importantes, mas para quem tem animais, também é importante ter que eles tenham as vacinas em dia. Porquê? Porquê que a gente vacina os animais? Porque gostamos deles, não é? Para eles durarem mais tempo. Para eles durarem mais tempo. E porquê que eles duram mais tempo se a gente os vacinar? Porque eles não vão ter doenças. Não vão ter doenças, não é? E além disso, as doenças dos animais, vocês sabem como é que a Covid chegou? Foi a partir de um animal, não é? Pronto, lá está. Portanto, a cadeia, normalmente, de transmissão de muitas doenças pode envolver os animais. Portanto, nós temos de ter cuidados com os... Agora falamos de desinfetar a comida. Higiene alimentar. Que cuidados é que nós temos de ter com a comida? Pegamos num peixe. Temos de lavar o peixe, tirar-lhe a pele. Aprendeste isso na escola? Ou em casa. Em casa. Portanto, há muita informação
que já está em casa, não é? A questão da alimentação, da higiene no manuseamento dos alimentos. Eu acho que é, para quem é adulto e assim, para cozinhar tem de saber essas coisas básicas, de comer a carne em vez de a comer crua, que tem os micróbios, comê-la cozida. Cozinhada, mais cozinhada. Cozinhada. Portanto, a questão de cozinhar bem os alimentos, porquê? Porque o calor serve para quê? Continuar aqui a conversar com eles e com elas, aliás, com ele e com elas. Não tem nada para lhes perguntar? Pronto, não. Regras, se têm dúvidas, é aqui que as têm de usar. Diz lá, diz, ela já fazia a pergunta. Se é aqui que têm dúvidas, é aqui que as têm de perguntar, porque se chegarem em casa e não cumprirem as regras, vamos ficar tristes se não viemos aqui fazer Muito nada. Bem. Ora, elas estão aqui para nós aprendermos com elas, portanto, com elas e com o Afonso. Portanto, estava aí alguém com o braço no ar. Eu daqui as luzes já é uma coisa terrível que nos encandeia. Anda aí um cubo que é maravilhoso, que salta. Ela já está com medo, é o pai. Pronto, mas o pai vai fazer pergunta para outros. Esta identificação, eu não sei se é positiva. Antes de mais, agradecer a partilha que eles nos trouxeram, que eles trouxeram aqui. Acho que podemos todos estar otimistas em relação ao tempo que vamos demorar a conseguir atingir os objetivos em relação a este programa. Mas eu tinha aqui há duas questões que são particularmente do meu interesse: a higiene oral e a higiene das mãos. E eu tenho alguma dificuldade em tenho algumas responsabilidades parentais e tenho alguma dificuldade em fazer com que aquilo que aprendem na escola depois também o apliquem imediatamente mal entram em casa. Ou seja, a capacidade de lavar as mãos imediatamente, nomeadamente, aliás, após brincarem, por exemplo, com um gato ou com um cão, e antes das refeições, eu como pai tenho alguma dificuldade. Pedia-vos alguma estratégia para conseguir chegar lá de uma forma mais efetiva. Essa pergunta é para mim. Não. Eu tinha aqui uma nota que dizia exatamente que uma coisa é teoria. O que é que eu digo ali? Uma coisa é teoria, ela não percebe a minha letra, e outra coisa é a prática. Não é? Porque todos nós sabemos a teoria. Não é? Depois pôr a teoria em prática que às vezes é mais difícil, não é? É verdade ou não? Sim. Vocês lavam mal as mãos em casa? Não. Não? Lavam bem as mãos. E os dentes é que nem por isso? Não. É mais uma questão de resistência a fazê-lo. Não, a verdade é que é assim, as regras mandam que estejamos 2 minutos e meio a 3 minutos a lavar os dentes. Eu pergunto aqui quem é que cumpre com esse tempo. Não é? A não ser ali a Catarina, que cumpre, e as questões do aparelho, então com a higiene do aparelho, tornam-se ainda mais necessárias, não é? Porque realmente as ampulhetas, se calhar, são úteis, porque a gente não tem a noção de que lava os dentes muito rápido. Porque a nossa vida hoje em dia passa muito rápido, a vossa também não é? Temos logo uma coisa para ir fazer a seguir e às vezes descuramos estas tarefas. Por isso é que elas dizem, quando as crianças são mais ágeis, têm muita energia, não é? E, portanto, querem a brincadeira e estar ali a perder tempo a lavar os dentes é uma coisa que não é assim um tempo útil. E depois por isso é que depois as crianças também têm mais cáries, não é? Portanto, isto está tudo encadeado. Portanto, se calhar, eu acho que isto não funciona, como já aqui foi dito, com a proibição e com o medo na idade deles. O medo não existe. Nós não tínhamos medo. A vida, como alguém disse aqui, éramos imortais e, portanto, essa coisa não vale a pena ir por lá. Eu acho que é mesmo a verem. Portanto, se eles virem, não vou dizer para eles terem cáries para perceberem, mas visualizarem colegas ou imagens de colegas que realmente com menor cuidado têm cáries, isso torna-se preocupante. Não agora que são jovens, mas depois vem a idade em que têm que ter cuidado com a imagem, querem ali um sorriso bonito. As coisas só nos tocam quando nos acontecem. Exatamente. Aqui é sempre aos outros que as coisas acontecem, não é? Mas as coisas também nos podem acontecer a nós. E às vezes não nos acontecem no imediato. É como as questões das infecções. Tens que falar para o microfone. É só por causa do streaming. Estamos a ouvir lá em casa, depois não te ouvem. As cáries também não se notam logo no começo. É aos poucos, vai criando. E sabes como é que a cárie aparece? São as bactériazinhas que estão lá a comer, falta de higiene dental. Comem o resto da nossa comida, que nós deixamos nos dentes, depois produzem um ácido que vai corroendo
aqui o nosso dentinho e vai fazendo um buraquinho, não é? Pois, lá na creche, quando nós fizemos a atividade, já havia uns 2, 3 meninos que tinham os dentes um bocadinho vergonhosos, por assim dizer. Vocês andaram a ver os dentinhos deles e mostravam uns aos outros. Se calhar eles de frente para o espelho, que é uma coisa que se calhar, pronto, como ainda são crianças mais novas, ainda se calhar ainda não andam a olhar para o espelho, ali a tirar foto, a sorrir para o espelho, a falar sozinho. Elas se calhar olhar para o espelho de frente não notam nada, mas quando nós lhes pusemos o espelho, segurámos para elas verem, é que elas repararam que... Porque as cáries localizam-se mais aonde? Nos molares. E por dentro também, não é? Porque se calhar é onde nós escovamos menos bem os dentes, não é? Procuramos em escovar à frente. O espelho não está tanto e depois esquecemos de escovar a parte de trás dos dentes, que também é importante, que é onde as bactérias começam aqui a... Sim. Mais? Olá, mais perguntas. Está no cubo, força. Olá, boa tarde. Desde já também agradecer o convite que nos foi feito. É um prazer estar aqui, é um prazer também tê-las cá trazido. Realçar aqui também a importância da troca de informações e também de alguns hábitos. Gostei muito da ideia da ampulheta e desta menina. Pronto, e nós também lá em casa temos um hábito que não é muito antigo, é um hábito relativamente recente e que na realidade foi importado. Temos o hábito de não levar para dentro de casa o calçado que trazemos da rua. Portanto, o calçado que usamos no dia-a-dia, que trazemos da rua, fica à porta de casa. E pronto, e por isso daí a importância de falarmos e um dá uma ideia, outro dá uma ideia e às tantas vamos entre todos conseguindo outro tipo de hábitos e de rotinas que ajudam a melhorar a diminuição de doenças e de micróbios e essas coisas que trazemos para dentro de casa. Obrigado. Obrigada eu, porque eu acho que é um excelente... São exemplos simples, estão a ver, o deixar os sapatos à porta, que se calhar foi o Covid até que nos alertou um bocadinho para isso, porque nos explicou que todos nós éramos potenciais transmissores de Covid, desde o espirro até às mãos, até aos pés, ao calçado, e portanto começámos a habituar-nos a deixar os sapatos à porta. Portanto, é uma forma de prevenir, e portanto o que nós temos que trabalhar aqui todos é para prevenir, para evitar que estas coisas que continuem. Nós podemos ter tocado num objeto contaminado e depois tocamos com as mãos sem as lavar, ou seja, a higiene das mãos é importante. Depois podemos tocar na nossa boca, estar ali a ver, ou seja, e sem higiene dentária já é mau. Mas com o facto de termos tocado, estamos contaminados e depois é um ciclo, ou seja, temos de cumprir estes 3, porque mesmo que nós, por exemplo, eu lavo só as mãos e não lavo os dentes, não importa, posso apanhar na mesma. Muito bem. Olha, o nosso tempo já não é muito, eu não sei se vocês querem deixar alguma mensagem. Falou-se aqui já há bocado de sustentabilidade e de ambiente. Vocês acham que a questão do gelo estar a derreter, perdão, o nível do mar estar a subir, mas mais os gelos a derreter, vocês já ouviram alguma notícia em relação aos riscos que o gelo pode provocar no aparecimento de novos vírus? Já tinham pensado nisso? Que há vírus que estão lá congelados, não é? Porque os vírus não são propriamente seres vivos e, portanto, sobrevivem em diferentes condições, em sítios muito salgados, muito bem habitados. E, portanto, esta mudança climática, quer com o aumento da temperatura, quer com a redução, pode realmente trazer-nos novos vírus e novos desafios. Só antes de eu dar quase por encerrada isto, perguntar se não há mais questões. E como professora de Biologia eu tenho que deixar aqui uma mensagem final, que eu não sei se, aqui em relação aos níveis de educação e ensino, a Terra tem 4.500 milhões de anos de formação, mais coisa menos coisa. Ninguém apontou na altura, não havia Instagram, e portanto não sabemos bem. Mas os geólogos e os paleontólogos mais ou menos dão-nos essa informação. As bactérias, que é aquilo que nós estamos aqui hoje a aprender e a protegermos e a partilhar aquilo que nós aprendemos, e é muito mais para aprender. Elas têm que ir embora, têm uma agenda preenchida, mas vão de certeza levar esta mensagem para os mais novos e também para os mais velhos, porque é importante. As bactérias estão neste planeta há 3.500 milhões de anos. 3.500. E bilhões é lá no Brasil, a gente aqui utiliza milhões. Milhões de anos.
Não, 3.500 milhões, equivale a isso. Não. 3.500... 1.000 milhões. Não, 3.500 é 1.000. Vocês estão-me a baralhar. Já pareço o outro com as contas. E o homem, portanto, 3.500 milhões de anos. E se eu dissesse 3,5 mil milhões, eu já estou a dizer 3.500 milhões de anos. Eu estou a dizer bem, sou professora de Biologia. Podia-me estar a enganar, mas para o número parecer grande, eu estou a dizer 3.500 milhões de anos. Podia dizer 3,5 mil milhões de anos, era a mesma coisa. Pronto. São números muito grandes. 3.500 milhões de anos é o tempo a que as bactérias cá estão. Muito tempo. E o homem também existe há muito tempo. Mas já não é 3.500 milhões de anos. Sabem há quantos milhões de anos é que cá estamos? Os primeiros humanos? Não é um pouco, é muito menos. É há 2 milhões de anos. Se nós convertermos isto tudo num dia, imaginem que punhamos a história da Terra num dia só, 24 horas, a Terra sólida aí às 2 da madrugada. As bactérias apareceram às 3h30 da madrugada. 3h30, 4 da madrugada. O Sol também não tinha o relógio na altura, não viu bem a que horas eram. E o homem... As bactérias às 3h30 da madrugada e nós aparecemos às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Ou seja, já está toda a gente a olhar para o relógio que vai mudar o ano. Portanto, estamos aqui há muito pouco tempo. O que quer dizer que as bactérias já cá estão há muito tempo. Sobreviveram a várias extinções. Vocês já ouviram falar dos dinossauros? Já cá não estão. Mas as bactérias continuam. O que quer dizer que nós temos de ter muito cuidado porque elas são muito, muito espertas. Não se veem... Em alguns filmes de Jurassic Park, são as bactérias que tinham sobrevivido, que iam lá buscar, por exemplo, um mosquito que ainda existia, iam lá buscar o sangue, que ele talvez tivesse picado, e era assim que faziam a clonagem dos dinossauros. Pronto, exatamente. Era com o DNA, mas muitas vezes são as bactérias que são veículos realmente de transmissão do DNA. Muito bem. E, portanto, quer dizer que elas resistem a tudo. E o homem conseguiu descobrir os antibióticos. Descobriu, quer dizer... Isto não se descobre porque eles não estavam ali, mas conseguiu perceber a importância dos antibióticos para matar as bactérias. E o que é que acontece? Como elas são muito espertas, há uma que consegue sobreviver no meio daqueles milhões. E depois essa vai tendo filhotes, à forma delas, né? Utilizando uma linguagem muito simples. E, portanto, rapidamente nós temos bactérias que depois... aquele antibiótico não lhes faz nada. Eu deixo aqui um desafio ao Ciência Viva, a Fundação Gulbenkian não está aqui, porque quando foi do ano do Darwin, houve atividades experimentais muito enriquecedoras que permitiram aos alunos ver realmente como as bactérias resistem aos antibióticos. Portanto, eu faço o desafio que se volta a apostar no envio desse tipo de atividades experimentais que as escolas possam fazer, possam desenvolver, para que estes jovens possam aprender vendo como é que as bactérias realmente, de repente, em 24 horas deixam de ser resistentes àquele antibiótico e passam a sobreviver àquele antibiótico. Portanto, eu acho que essas experiências são muito importantes. Desafio as entidades com esta responsabilidade de fazer chegar esses materiais às escolas, desafiar as escolas a fazerem essas experiências, e agradeço aqui muito deixem-me dizer os nomes todos para não me esquecer de ninguém, à Beatriz e à Francisca que vieram de Tondela, com um bocadinho de vergonha ao princípio, mas depois soltaram-se. Isto até é fácil, não foi? Eu tenho um microfone, eu tenho 2, eu sou massa marcadora. À Clara e à Sofia Dévora, do agrupamento de escolas Patrício Prazeres, acho que me faltou o nome. Agrupamento de escolas, Ferreira Patrício. Eu disse o nome ao contrário, inventei um agrupamento. Não. Pronto, agrupamento de escolas Manuel Ferreira Patrício e ao agrupamento de escolas do Montijo também. Obrigada ao Afonso e à Catarina por terem estado aqui connosco. Eu não escolhi ninguém. A nossa escola tem aí A escola dela tem 2.000 pessoas e elas tiveram a sorte de ser selecionadas. Professores e funcionários e crianças, e dessas 2.000 pessoas fomos nós escolhidas as duas. A probabilidade era muito pouca. Olha, eu vou-vos dizer... Quando me desafiaram para liderar uma mesa do impacto do e-bug nos jovens, acharam que íamos falar com adultos, que eu ia falar com adultos. Eu disse, não, qual o impacto da criança nos jovens, a ter aqui pessoas a falar deles? Não, eu quero usar eles aqui.
e depois, isso é muito difícil trazer jovens por causa do transporte e da burocracia. Não interessa, desenrasquem-se. E por isso é que eu agradeço muito a quem permitiu que eles estivessem aqui e não aos quadradinhos lá em casa, porque eu acho que é muito mais enriquecedor, é uma experiência para eles, mesmo para quem está nervosa, ela sabe, mas isto não é fácil estar deste lado. Portanto, há muitos que estão aí, com certeza também teriam dificuldade. É uma experiência, eu espero que seja positiva, apesar de tudo, não é? E eu acredito que vocês estiveram desse lado, aprenderam muito aqui com estas jovens e obrigada por terem sido escolhidas e por terem estado aqui e por vos terem trazido e obrigada a mim por me terem dado esta oportunidade, que sou a sortuda aqui da casa. Muito obrigada. Vamos dar lugar aos mais velhos. Vamos passar agora então à última sessão desta tarde. Esta sessão é intitulada, vamos fazer uma renovação do protocolo da parceria entre a DGS, a DGE e o INFARMED para o programa IBUG-PT. E para tal chamo ao palco os moderadores desta sessão, José Artur Paiva, da Direção-Geral da Saúde, e novamente Dulce Pascoalinho, coordenadora do IBUG-PT. A este juntam-se a Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, a Subdiretora-Geral da Educação, Eulália Alexandre, e o Presidente do INFARMED, Rui Santos Ivo. Estamos sempre aqui a inventar. Então, muito boa tarde novamente. Esta sessão tem para nós uma importância muito grande, porque é um momento muito particular. Eu estava há bocadinho no debate sobre a literacia e estava-me a lembrar que umas palavras são às vezes desvirtuadas do seu significado à custas de histórias que contam muito. E às vezes até de dogmas que contam muito. E a palavra que eu me estava a lembrar é apocalipse. Porque isto está dito no nosso contrato com a EA Grants, que é a sessão final do evento IBUG, do programa IBUG. E é uma treta, como sabem, não é nada. A sessão final do evento do programa IBUG é a sessão inicial da parte não financiada externamente do programa IBUG. E achei que a história se adaptava muito à palavra apocalipse. Isto é, apocalipse está tomado como o fim do mundo. Mas, em boa verdade, apo e calipso quer dizer apenas revelação, ou até daquela forma que os gregos fazem as palavras, ficar mais distante de uma parte escondida, que é uma forma complicada de dizer revelação, estar mais distante de uma parte escondida. Mas isto é o apocalipse, porque é o fim de um tempo, digamos assim, mas é também uma coisa que estava escondida, que era esta literacia para crianças e adolescentes, que agora queremos que assuma a sua plenitude total e, portanto, é uma revelação. Nesta história das revelações há sempre pessoas muito importantes, pode ser Deus, São Paulo, etc., mas neste caso são pessoas mais terrenas e eu creio que esta sessão também é para dizer nomes de pessoas, porque há aquelas coisas dos agradecimentos que são sempre muito formais, mas às vezes os agradecimentos são mesmo caras de pessoas que fizeram as diferenças. E aqui eu creio que há, nas várias instituições, pessoas que fizeram a diferença. Primeiro, o apoio do EA Grants, através da Unidade Nacional de Gestão, foi absolutamente essencial. No mandato que terminou recentemente, o apoio foi sempre constante e temos este agradecimento a fazer, que eu acho que é muito devido, a doutora Susana Pombo e a sua equipe. Depois temos as pessoas das 3 instituições que levaram o projeto para a frente, portuguesas,
e a quarta instituição norueguesa, mas das portuguesas eu queria muito relevar nomes de pessoas que querem dizer todos, mas queria não deixar de citar o Dr. Rui Lima, a doutora Isabel Lopes e o Dr. José Carlos Sousa, pelo trabalho que fizeram juntamente com as suas equipas. No INFARMED, nosso parceiro de tantas coisas, eu queria citar de uma forma muito especial a doutora Ana Silva e hoje, de uma forma muito particular, o meu amigo Carlos Lima Alves. Na Direção-Geral da Saúde, queria também citar pessoas que foram muito importantes. A Margarida Valente, como gestora de contrato para esta área, e um apoio muito importante na fase inicial do projeto. A Ana Lebre, que está em todos os projetos do PEPSIRA e que é uma pessoa formidável em tudo. E a Dulce Pascoalim, que é a alma mater do projeto, e esta coisa do mater até se aplica bem, e a que eu tenho que agradecer muito. E é uma pessoa que eu tenho que agradecer sempre, porque está sempre connosco nestes eventos todos e quer estar, e isso é uma coisa muito importante, é o professor Correia de Campos, e portanto queria-lhe mais uma vez agradecer pessoalmente a presença aqui. As instituições são as suas direções e os seus presidentes, e nesta história da rábula do apocalipse que eu tentei fazer, sem grande sucesso pelas vossas fisionomias, mas foi uma tentativa. Eu tenho uma enorme honra e prazer em ter aqui a doutora Rita Sá Machado, a doutora Eulália Alexandre e o doutor Rui Santos Ivo. E porquê é que a sua presença é relevante? Não só por serem quem são e quem representam, mas também pelo facto deste ser o momento em que vamos assinar um novo protocolo, um novo acordo de parceria que vai tornar essa parte escondida cada vez mais próxima dos nossos jovens. E era isso que lhes ia pedir, deixa de ver as folhinhas, e pedir para fazer na assinatura do protocolo e depois, bem entendido, que, se assim entendessem, dessem umas palavras sobre o assunto. Muito obrigado. Vão ter que partilhar a caneta, depois a seguir fazemos higiene das mãos, mas neste momento é o que há. É que só tenho uma caneta, que era a minha. Era. Oh. Agora olha. Ai, meu Deus, que a caneta falha. Tem que vir a caneta do IBAG, doutora Eulália. Doutora Eulália Alexandre acabou de dizer que tem uma caneta do IBAG dentro da mala. Eu acho que essa é que vai funcionar. É a partilha, não é? Boa tarde a todos. Faço as honras aqui, inicialmente das palavras, e depois passo aqui também aos meus colegas de mesa, mas queria, antes de mais, cumprimentar-vos a todos. Aqui uma palavra de felicitação ao PPCIRA, um dos nossos programas prioritários, e aqui na pessoa do seu coordenador. Este projeto, como sabem, eu estava ali a fazer uma pequena brincadeira, dizendo que já estou habituada a assinar agora muitos documentos, desde o passado mês, portanto é o meu primeiro mês e qualquer coisa enquanto nova Diretora-Geral da Saúde, mas isto também para dizer que no último mês este projeto foi um dos projetos que captou logo a minha atenção.
não só porque estava no seu término, mas também pelo potencial de alcance que tem a uma população que para nós é uma população bastante importante e que é a população aqui juvenil das escolas, e que nós sabemos que esta população funciona como um motor de literacia, um motor também de mudança, e sabemos que nesta área é uma das nossas necessidades, esta necessidade de mudança e de aperfeiçoarmos aquilo que sabemos que têm de ser novos paradigmas para conseguirmos prevenir e controlar infecções. Portanto, eu não me ia demorar mais, ia mesmo um profundo agradecimento da parte da Direção-Geral da Saúde e também felicitar a todos que estão aqui hoje, e sei que são muito mais do que aqueles que estão agora aqui hoje, e portanto felicitá-los também e dizer que da nossa parte podem contar, como sempre, com o nosso entusiasmo, a nossa motivação, e que iremos então chegar a bom porto com todos os seus elementos ao projeto, às próximas conquistas do projeto IBUG. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Cumprimento também aqui os meus colegas de painel. É um prazer estar aqui convosco novamente. Cumprimento especial para todos que estão na sala, todos os que assistem em casa e todos os que estão aqui ou em casa e que a seguir vão contar a outros o que aqui aconteceu. Porque nós temos que espalhar a palavra. Não é o apocalipse, pode ser o apocalipse e pode ser a revelação para muitos mais. E o trocadilho foi muito bom, e, portanto, muito obrigada. Apenas assim para os alunos, podem perguntar aos vossos professores o que é um protocolo, porque é que nós estamos aqui a assinar. Mas para vos dar uma ideia muito rápida, nós temos diferentes áreas de especialidade e complementamos, e é isto que nós queremos fazer na educação, na saúde. Nós podemos chegar às escolas, aos alunos, aos professores, aos pais, às famílias, a todos que estão em casa, mas precisamos de conhecimento e precisamos de um bom e sólido conhecimento. Quem é que o tem? Obviamente, a área da saúde, dos medicamentos, todos aqueles que estudaram para perceber mais que nós noutras áreas. E é quando nos juntamos e juntamos conhecimento que nós podemos ser melhores. Porque se ficarmos só com a nossa área é uma monotonia e nunca mais na vida vamos aprender nada. Portanto, vamos juntar-nos e por isso é que assinamos. E assinamos obrigações dentro daquilo que nós sabemos fazer. Temos aqui um programa, porque eu digo sempre que isto é um programa, o IBUG é um programa, que tem estrutura de programa, vai avançar como programa, não é só projeto, não terminará pela importância que tem. E porque tem as três, para a educação, o que é que nós vamos fazer na educação neste protocolo? O que é que nós assinamos hoje aqui? Porque nós já o lemos, sabemos o que lá está, mas quem está em casa ou aqui na sala não sabe quais são o que é que nós assumimos neste protocolo. Assumimos três coisas que são a nossa área de trabalho. A primeira é o currículo, e já ouvimos aqui hoje de manhã, eu sei que estávamos online e podíamos saber isto, que as escolas estão a aproveitar este programa para trabalhar dentro do currículo. Aprendizagens essenciais das várias disciplinas, não é acrescentar camadas, é dentro das várias disciplinas, como é que nós trabalhamos este projeto. No português, na história, na geografia, na educação física, na biologia e geologia, é fácil, é óbvio. Mas nas outras disciplinas também se pode trabalhar. Em cidadania e desenvolvimento, tudo o que for. Portanto, o que nós estamos aqui muito interessados é que o currículo vá trabalhar esta área da literacia, da saúde, que é aquela que nós queremos desenvolver nos alunos e em casa. Depois, temos os recursos. E os professores e os alunos andam sempre à procura de recursos, obviamente. Recursos de qualidade, acrescentava eu, o que é muito bom neste protocolo. Portanto, a DGE tem que assinar, a Direção-Geral da Saúde, da Educação, desculpem, com a saúde. Depois, temos a outra área, que é a formação. Portanto, três áreas essenciais na educação. O currículo, os recursos e a formação. Vamos promover formação para que todos os professores possam disseminar conhecimento. E conhecimento, como já disse, do bom. Depois, o que é que nós estamos a pedir aos nossos parceiros? Apoio no saber. E aqui são muito melhores que nós, obviamente, e nós seremos melhores noutras coisas. Portanto, juntem-se, aprendam, trabalhem juntos, porque só assim é que nós vamos mais longe. Muito obrigada e acabaram de saber o que é que nós assinamos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria também cumprimentar, obviamente,
o professor Gertrude Paiva, a doutora Dulce pelas Colinhas, os meus colegas de protocolo, como a doutora Eulália Alexandra assinou, e também uma saudação muito especial à doutora Rita Sá Machado, porque é a primeira vez que estamos num evento público, desde que a doutora Rita tem a responsabilidade da Direção-Geral da Saúde. Também tenho que fazer um cumprimento ao professor António Correia de Campos, porque ele também tem aqui um papel muito especial nesta área dos antibióticos, para além do seu conhecimento muito alargado, que todos bem conhecemos, ainda ontem tivemos a ocasião de o testemunhar. Tem aqui também uma responsabilidade na ligação que tem às Nações Unidas nesta área das atividades globais que estamos todos a desenvolver nesta área, no sentido de garantirmos a boa utilização destas ferramentas e, por outro lado, também garantimos que elas continuam a existir. Enquanto INFARMED, obviamente, e foi muito bom a doutora Eulália ter aqui feito a explicitação do teor do documento que assinamos, evidentemente estamos muito satisfeitos por estarmos associados a este projeto. Já é a segunda vez que fazemos este protocolo e, portanto, estamos empenhadíssimos em continuar a colaborar com todos, agradecer, obviamente, todos aqueles que estão a concretizar esta iniciativa. Ainda tive a oportunidade de ver um bocadinho a sessão anterior, que foi, de facto, muito inspiradora, esta moderação que a professora Isabel Lopes estava a fazer aqui com os jovens das escolas, foi, de facto, muito motivador. E, de facto, este trabalho que estamos a fazer aqui em conjunto é essencial para que percebamos, de facto, a importância de, por um lado, combatermos estas situações, mas sabermos também como é que o devemos fazer da forma mais equilibrada para que possamos continuar a dispor dessas ferramentas. Nós, do lado do INFARMED, estamos sobretudo no plano dessa disponibilização, no sentido de que continuemos a ter os antibióticos, vamos a ter os medicamentos que são necessários, mas temos que garantir que eles de facto são bem utilizados, são utilizados da melhor forma e, efetivamente, esta literacia que um programa desta natureza vai promover é crucial para que esses objetivos sejam atingidos. Também dizer que esta matéria está hoje num plano muito importante. Eu fiz referência a este trabalho onde o professor Correia de Campos está envolvido a nível mais global, mas também nós aqui na União Europeia, em Portugal, ao nível da União Europeia, estamos no fundo a discutir a melhor forma de trabalhar em conjunto para estes dois objetivos. A boa utilização, a utilização prudente, mas também vermos como é que nós podemos vir a dispor dos novos antimicrobianos que possamos vir a precisar. Enfim, a doutora Isabel Lopes contava a história da evolução das bactérias, mas elas são capazes de facto se modificar, e nós tivemos a experiência recente, não com as bactérias, mas com os vírus, e portanto temos que continuar a trabalhar no sentido de continuarmos a ter essas ferramentas, e é nesse domínio que nós estamos muito empenhados. Estamos, de facto, muito satisfeitos por esta parceria muito sinérgica, e eu queria deixar aqui a felicitação a todos pelo trabalho que estão a desenvolver. Deixem-me fazer um agradecimento especial, não só à doutora Ana Silva do INFARMED, que participa no projeto em nosso nome, mas também queria deixar aqui uma palavra ao meu colega do Conselho Diretivo, o doutor Carlos Alves, que é o vice-presidente e que tem estado envolvido, ele de uma maneira muito direta e muito empenhada, até porque é uma área também que ele próprio, como médico e infecciologista, cultiva e conhece bem, e que infelizmente por razões pessoais menos boas, não foi possível estar aqui hoje, e portanto tenho que deixar aqui um agradecimento muito reconhecido, porque o trabalho dele foi também essencial para que pudéssemos avançar. Mais uma vez, grato por poder estar aqui e partilhar convosco também estes momentos. Muito obrigado. Já terminaram a nossa. Bom, então, só para terminar aqui o nosso dia de trabalho, e antes de saírem, dizer que tem sido um prazer esta caminhada que, como eu disse de manhã, foi uma co-construção. Portanto, tudo o que nós temos estado a fazer tem sido um caminho construído em conjunto com as nossas escolas, os nossos agrupamentos de escolas que foram piloto, e agora particularmente com os 7, que são os 7 embaixadores. Eu não me canso de dizer isto porque é verdade.
Sem vós, nada disto teria sido possível. E hoje, se Portugal tem à sua disposição uma ferramenta destas, de literacia em saúde na área do antibiótico e da prevenção de infecção e de educação para a cidadania, e sendo o espaço privilegiado de cidadania ativa que são as escolas, a vós se deve e ao vosso trabalho se deve. Portanto, eu acho que todos os vossos colegas vão agradecer muito aquilo que foi o trabalho que vocês fizeram até agora. Eu agradeço profundamente e enriqueceu-me imenso este percurso que houve até agora. Como disse o professor Zé Artur, isto não é um fim, isto é um princípio, não é? Já falámos sobre isto várias vezes, já temos uma série de desafios, estas nossas escolas embaixadoras já têm mais uma carteira de encargos agora para o que vem a seguir, portanto eles continuam motivados, eu fico feliz com isso e vamos puxando e vamos fazendo. E aqui para terminar a sessão de hoje, vamos mostrar também um bocadinho daquilo que já é o futuro, que são novos conteúdos que conseguirmos construir. Nós tivemos a oportunidade, por via do financiamento que a IE Grants nos deu, de podermos contratar uma empresa produtora de conteúdos pedagógicos profissional, dentro da Baleia, que fez então 2 conteúdos, que são 2 vídeos. Um tem cerca de 18 minutos e é sobre o ANELS, uma só saúde, e outro tem cerca de 23 minutos e é sobre a questão dos efeitos adversos dos antibióticos e nomeadamente da resistência aos antibióticos. Foram conteúdos que foram construídos de forma a poderem ser novos planos de sessão que os nossos professores agora têm ao dispor a partir de hoje na plataforma. Já lá está, já foi informada pelo gestor da nossa plataforma que já estão lá os conteúdos disponíveis neste momento no separador que diz vídeos pedagógicos, conteúdos e vídeos pedagógicos, conteúdos portugueses, já lá têm estes vídeos disponíveis. A Noruega também já tem legendados em norueguês, portanto isto por via desta nossa parceria que termina no final deste mês de dezembro, e para vos mostrar então o exemplo do que são estes novos conteúdos, nós temos um trailer só de 15 minutinhos, portanto que vos dá um cheirinho e uma vontade de ver o resto, está bem, deste conteúdo e eu pedi então que pusessem o trailer a passar, se faz favor. Muito obrigada.